Fala, gente linda do meu coração, tá começando mais um Pode Contar, 26º. Já, meu amigo. Um ano, graças ao bom Deus. Um aninho, comemorando amanhã, dia 26. Um ano de Pode Contar, 25 episódios se passaram. Tá, 26, né, contando com esse hoje. Muita história, muitas histórias motivacionais, muita emoção, muita risada. Muito. Choros. Choros, risadas. Rapaz, muita coisa. Por aqui teve de tudo um pouco. Laços de amizade que se estreitaram. Três pessoas que... 3 colegas e conhecidos que a gente nem imaginava que dariam certo. E tamo aí. E hoje, graças a Deus, a gente tem que agradecer muito a Deus por esse um ano de Pode Contar. Teve muita gente que apoiou, outros vão ver o que vai dar, outros não vai dar nada. E tá aí, tá seguindo. E graças a Deus a gente fazer por nós. Claro. E aí, com muita simplicidade de coração. E eu sempre falo isso aqui. Nunca é pelo dinheiro, nunca foi, mas assim, é estritamente coração. Nem pelos números também. E nem pelos números, cara. Nem pelos números. Nunca foi por engajamento, por likes, por nada. Isso aqui é por amor, é algo que a gente gosta de fazer, sentar aqui, conversar, bater papo. E não poderia ser diferente. Um ano de podcast, a gente traz uma pessoa abençoada pra abençoar o nosso ano Jairo, de podcast. Faça as honras que hoje eu tenho muita coisa pra perguntar, rapaz. Eu também, tem bastante coisa, mas vamos ler, vamos devagar também. Vamos com calma, porque a gente não quer colocar ele em maus lençóis. Tem algumas ressalvas que a gente precisa. Tem algumas coisas que a gente conversou no bastidores antes que nós já falamos. Não, saindo. Pré-episódio, nosso né? Pré-episódio que a gente conversa, que a gente já pontuou alguns pontos que a gente vai deixar meio de lado. Tá certo. Padre Johnny Alisson Bonilha. Eita, meu amigo. Johnny Alisson Bonilha. Meu amigo, meu padrinho de casamento. Verdade, né, Jair? Ele tava lá. Batizou minha pequena TT. Que top. Que honra, hein, cara? Da minha casa é um irmãozinho pra mim. Sua bênção e boa noite. Seja bem-vindo ao Pode Contar. Boa noite. Seja Deus abençoe. Padre Obrigado. Johnny. Uma honra. Na verdade é Johnny Alisson Gonçalves Bonilha Inácio. Gonçalves Bonilha Inácio ainda. Amém. É um nome longo. Ô, meu querido, olha, uma honra muito grande. A gente fala senhor, não tem problema de falar senhor, né? Senhor. Então tá bom, eu tenho o senhor aqui. E aí nesse um ano, né, Jair? É muito simbólico isso é muito bacana. E como eu disse anteriormente, a gente se encontrou diversas vezes, mas é a primeira vez que a gente está conversando, né, diretamente. Então eu tenho certeza que tem muita coisa boa que vai sair daqui. E a gente tem um propósito, e o Jairo vai explicar agora, ao vivo, qual que é. A primeira vez, agora que ele vai saber do roteiro, né? Agora que ele vai saber do roteiro. Ele perguntou pra mim, mas tem nada aí que eu passo? Eu falei, não, o roteiro nosso é o NHS. Qual Na que hora é sai. o propósito do Pode Contar, Jairo? O Pode Contar, ele funciona da seguinte maneira, Padre Johnny. A gente trouxe diversas pessoas aqui hoje, de diversos setores, ramos, segmentos, tanto homens quanto mulheres, empresários, pessoas com médicos, atletas, políticos. Na época da política, a gente fez aqui uma sequência de episódios com os 4 candidatos aqui da cidade, que foi bem bacana mesmo, teve resultado bem legal. E o principal propósito nosso aqui é tirar a armadura. Então, assim, o Padre Johnny, o pároco da Paróquia Santa Filomena, hoje em Santo Antônio da Platina, o Padre Johnny que trabalhou em Bandeirantes, que trabalhou em Siqueira Campos. A galera conhece o padre do dia a dia, que atende confissões, que faz batizado, que faz uns 12 casamentos por mês, mais ou menos, no padre pra fazer casamento. Mas nós vamos chegar nesse ponto ainda. Essa pessoa, os paroquianos, os amigos, a galera da diocese, o pessoal da região, conhece. Mas a gente quer saber aqui hoje quem é o Johnny. O Johnny filho, o Johnny irmão, o Johnny amigo, o Johnny do dia a dia. A gente vai chegar num ponto que vai entrar o sacerdócio, vai entrar o seminário, como tudo aconteceu. Mas a gente quer voltar lá atrás. Então, pra gente começar aquela primeira pergunta que parece fácil, mas não é tão fácil. Quem é Johnny Alisson Gonçalves Bonilha Inácio? Muito bem. Pois é. Então, eu nasci em 23 de outubro de 1990. É bom. Mas de 90 é a melhor safra que tem. Nasci na cidade de Jabuti, né? Que é ali onde meus avós têm sítio. E na época
todos nós morávamos lá, né? Então nasci ali em Jabuti, me criei no sítio com os meus avós, com minha mãe, com os tios, até por volta dos 5 anos de idade. Depois, por conta da escola e já porque minha mãe trabalhava na cidade, em Pinhalão, acabamos por nos mudar para Pinhalão, que acaba sendo a minha maior referência de origem, né? Então, é onde fiz meus estudos, onde me criei, me formei, cresci, né? E praticamente vivi toda a minha vida desde então. Então, aos 5 anos, nós nos mudamos para a primeira casa que minha mãe construiu. Lá também veio a minha irmã, né? Meus pais se casaram na época. Depois disso, na cidade também, nós mudamos para uma segunda casa, que é onde até hoje a residência da minha mãe. E lá fiz toda a minha caminhada lá na cidade, estudo, formação, a vida religiosa, a catequese, os sacramentos, o grupo de jovens, as amizades. Em Pinhalão. Em Pinhalão. E quando, né, depois fui para o seminário, fui enviado por lá, né, pela paróquia, onde eu sempre frequentei, sempre participei. Então, para iniciar, a origem é essa, né? Nascido em Jabuti, mas me criei em Pinhalão e é toda a minha referência de família, de história, de vida, de formação, de trabalho, toda lá. Eu confesso que eu não sei se a gente já chegou a conversar isso, mas eu não sabia que ele era nascido em Jabuti. Eu jurava que era Pinhalão. Esse eu pode contar, gente. Né? Até eu tô aprendendo que eu jurava que era Pinhalão. Pode... porque... A referência é Pinhalão, né? Exato, justamente porque é grudadinho isso, ali né? também, né? Sim, do lado. Pinhalão, Japira e Jabuti, né? Isso. Jabuti, Tomazina pra frente um pouco, 11 quilômetros. Então, por conta disso, que até os 5 anos permaneci no sítio. Depois, por conta da escola, dos estudos, acabei me mudando e lá, claro, né? Toda a base, toda a raiz foi sendo formada lá, né? Que bacana. O padre, e o chamado, né, sacerdotal, sempre teve isso? Como é que... Ele veio tarde, né? Ele veio tarde. Antes disso, eu comecei a trabalhar muito, muito garoto. Com 13 para 14 anos, na época, Pinhalão não tem fórum, né? A sede da comarca é Tomazina. Legal. Então, havia na época um posto de atendimento do que hoje são os juizados especiais, né? Antigamente era conhecido como as pequenas causas, né? E aí havia esse posto de atendimento lá em Pinhalão, em que vinha para a cidade 2 vezes na semana uma funcionária para prestar os atendimentos e dar os encaminhamentos todos. E na época, 2004, o esposo, que era o escrivão, ele passou por uma cirurgia, ia passar por uma cirurgia, e então, para que não fechasse os atendimentos ao público, apenas para transmitir o recado, né? A funcionária está de licença. Era essa a minha função. Só. E anotar algum recado mais relevante, né? Enfim. Então, ela recebeu indicações de algumas pessoas lá da cidade, que eram ligadas, né? Pessoas de cartório, que conheciam a minha mãe, minha família, eu, para que pudesse então fazer esse serviço. E aí então, de 13 para 14 anos, eu comecei, né, ter esse, vamos dizer, esse primeiro estágio, menor aprendiz, e fui tomando gosto, né, pelo trabalho, pela profissão. Ainda estava no ensino médio, então por isso, para dizer que a vocação ela veio tarde. Então comecei a fazer o estágio, comecei a trabalhar, depois comecei a ir algumas vezes por semana para a sede lá do cartório, na sede da comarca. Que legal. Então morava em Pinhalão, 2 vezes na semana ajudava. Quantos anos? Ali pelos 14 anos, 14 para 15, né? 13, 14 anos. com 14 anos só. Rapaz. E aí, então, continuava estudando, né, no período noturno. Durante o dia, quando eram os dias de atendimento, eu ajudava os atendimentos lá, atendia, reunia os documentos das pessoas que iam, dava as instruções, os encaminhamentos e tal. E depois, com o passar do tempo, 3 vezes na semana, eu passei a ir trabalhar na sede do fórum, lá em Tomazina. Estudava ensino médio, então ainda era tudo muito
distante, a vocação era muito distante, mas mesmo assim sempre muito engajado lá na paróquia, lá na cidade, grupo de jovens. O grupo de jovens que existe até hoje lá chama Divino Mestre, desde quando começou, fiz parte da fundação do grupo de jovens, toda a caminhada lá com a juventude, né? Depois já com 18 anos fui chamado pelo padre da época a ser ministro da Eucaristia. Então todo esse envolvimento lá, estudava, depois fui para a faculdade e só então depois da faculdade é que veio aí, ali aquele chamado mais forte para a vocação sacerdotal. Eu fiz a faculdade de Direito. Aí, ó. Que companheiro seu. De 2008 a 2012 fiz legal, Direito na FIU em Ourinhos. Na FIU. Que show, olha só. E claro, ao longo desse tempo todo trabalhando, né? Sim. Aí Você trabalhava ali em no 2008. Você já saiu do ensino médio e já foi, então, praticamente para a faculdade? Exato. Até 17. Me formei em 2007 no ensino médio. Por conta do mês de nascimento, tem aqueles... Datacorde. Aquela coisa que às vezes adianta um pouco, né? E foi o meu caso, então na parte de estudo acadêmico era sempre um pouco mais adiantado. O ano, né? Mais adiantado. E graças a Deus também nunca tive reprovações. Então, com ali 17 para 18 anos, fiz o vestibular. E aí fui para a faculdade em Ourinhos e continuava trabalhando em Tomazina, né? Aí depois, com o passar do tempo, a experiência, algumas funções foram sendo dadas, alguns trabalhos, assim, de certa forma até importantes, né? Lá no fórum. Lá no fórum, em Tomazina. Que bacana. Então... Ficou quanto tempo, Tomazina, no fórum? Você lembra? Se formos considerar, desde quando comecei... Quando começou lá em Pinhalão. Anotando os recados, até quando eu saí, foi em janeiro de 2014, para ir para o seminário, deu quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Algum processo passou na mão ali, já que viu. Bastante, muitos. Mas aí lá no Fórum de Tomazina, em qual área que... Então, como a comarca é única, né? Juízo único, que chama. Sim. Meu ingresso foi na parte civil, né? Cartório civil, infância, família, ali, juventude. Dava boas ajudas também na parte do juizado especial, porque fui conciliador. Por um tempo conciliador no juizado civil, depois por um outro tempo no juizado criminal. Até que depois, por uma organização melhor do trabalho, aí acabei ficando mais ligado diretamente com a parte da infância, juventude e família. Mas pertencia, claro, à vara civil. Também dei algumas... tranquilo, né? Bastante. Nem dá BO, quase. Nem tem a pensão. Vara da família de juventude, meu homem Deus batendo em mulher. Mas também Maria da era Penha, escrevente pensão. de audiências, né? Também fui escrevente de audiências, então ajudava lá na sala de audiência. As sessões todas. Olha, você vê, por isso que eu adoro, gente. Pode contar, ele é maravilhoso. Porque ele traz histórias. Eu garanto que muita gente que tá assistindo ideia. Agora não tinha ideia que o Padre Doni... Faz tempo que eu e o Padre Doni, a gente se tromba aí nos casamentos e trabalha junto. Eu não fazia ideia que o senhor tinha cursado direito e muito menos que tinha sido conciliador. Conciliador. Sim. Fazia audiência e que conciliador, acho que foi 4 anos conciliador. Nossa, isso é muito legal. É uma bagagem. Vara da família é pesado, meu irmão. Exato. Porque lida com situações bastante delicadas, né? Que envolve mesmo ali inúmeras situações, né? Da vida familiar. Então, é realmente uma área bastante delicada. Depois, com a parte da infância e juventude, adolescente infrator, situações de risco, guarda, né? Toda aquela questão que envolve. Então, era realmente era um trabalho muito gostoso, gostava muito, né? Tenho até hoje muitos amigos, alguns ainda continuam trabalhando lá, outros já saíram, né? Juízes que passaram por lá, que a gente trabalhou junto. Então, tem aí uma boa caminhada. E sempre pensou numa carreira jurídica ou não? Tipo, isso aqui... Pelo próprio envolvimento, né? Pelo próprio envolvimento no trabalho, na faculdade. Porque até quando eu decidi fazer direito,
eu já estava atuando ali Sim. na área, então eu não conhecia outra área. Esse ponto que eu ia tocar agora também. Eu falar assim, pô, por que despertou fazer o direito? Já tá ali desde os 14 Já tava anos, ali. né? Já Então tá eu não numa área conhecia que eu outra tô ali, coisa. né? Por osmose foi. Já foi- tô aqui, já vou fazer. Então, Já que tá. acabou que... E assim, sempre gostei, né? E fui e concluí toda a formação. Uhum. E aí você, só voltando naquela pergunta que você fez, que aí saiu tudo isso, todas essas informações, a questão da vocação, ela veio ali no ano de 2013. Então eu já estava Faculdade. caminhando, tinha acabado a faculdade, mas como eu falei, sempre fui muito envolvido na paróquia, nos trabalhos da comunidade, e a certa altura isso começou a ficar inquietante, né? Não tem como a gente dizer como uma soma de 1 mais 1 igual a 2, Coisa lógica. uma né? coisa lógica a vocação, mas sempre Exatamente. vai acontecendo sinais, né? E os sinais foram sempre conduzindo para isso, a chegar o momento então que eu decidi, vou fazer a experiência. E aí nesse período fui acompanhado na época pelos padres do seminário, algumas visitas para conhecer melhor, para fazer mesmo o discernimento vocacional como qualquer jovem faz, né? Tem as experiências vocacionais no seminário, o acompanhamento pelos padres que trabalham na formação, com as vocações, e aí todo o encaminhamento, né? Vamos dizer assim, até que então, em 2014, eu entrei no seminário em Jacarezinho. Então não foi aquele... Porque assim, a gente viu algumas histórias, né? Que tem aquele papo que, tipo assim, a criança, desde quando eu já era criança, com 6 anos de idade, brincava de ser padre, não sei o quê. Não, teve esse eu aí? não tive Você isso. não teve esse aí? Tipo assim, foi lá na frente que as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Grupo de jovens na igreja, ministro, Sim. amizade aqui, ali. né? Pois eu acho que eu quero ser padre. E aí foi... E a própria amizade com os padres, né? O trânsito, com o serviço, com a juventude, de certa forma também foi pouco a pouco dando essa proximidade com vários padres, o testemunho, né? O testemunho, o trabalho, a dedicação, isso foi moldando, né? Foi moldando e despertando o desejo de conhecer, de se aprofundar e corresponder a esse chamado. Vocação é esse chamado de Deus. E a gente responde, né? Uns para a vocação matrimonial, outros para a vocação leiga, né? Outros para a vocação religiosa, outros para o ministério ordenado. E foi assim, né? Comigo. Puxa vida. E aqui estamos. E teve uma virada de chave, assim, tipo assim, aconteceu um fato que não é isso. Teve sim. No dia, não me lembro exatamente o dia, mas foi ali em meados de abril de 2013, eu estava acompanhando um padre que na época era o assessor da juventude na diocese, o padre Luciano. Hoje ele trabalha em Ibaiti. Tive com ele final de semana passado lá em Ibaiti. Abraço pro padre Luciano, me recebeu muito bem lá. Teve um evento lá da paróquia dele, que é a paróquia Santo Antônio de Pádua também lá, né? Festa do padroeiro, mês de junho, Santo Antônio. A gente foi lá participar de um evento lá, que o padre Johnny me falou assim, você vai lá, vai ter um evento, o padre Luciano vai falar com você, mas eu também já conheci, o padre Luciano também, de outros carnavais de juventude também, por participar de grupo de jovens, muito bonzinho, gente boa aí demais. então, naquele momento nós estávamos na preparação para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e eu estava colaborando também junto com ele, na equipe e tal, e aí, num determinado sábado, nós fomos a uma reunião, e depois da reunião aconteceria uma ordenação. E naquela ordenação eu estava participando, mas já lá no fundo da igreja, porque fui acompanhar o padre, né? E aí encontrei alguns conhecidos, conversamos e tal. E num dos momentos do rito da ordenação, a pessoa que estava do meu lado, ela virou para mim e disse: já pensou você nesse momento? Eu falei, não, nunca pensei, não, vamos continuar concentrado aqui, né? Vamos participar. Tá entrando no meu canal de oração aqui, fica aí. Falei, não, eu nunca pensei nisso não.
E aí, depois que aconteceu a missa, né, o padre já estava ordenado, voltando para Pinhalão, de carona eu estava com um seminarista que na época fazia o estágio lá, que também hoje é padre. Também, na conversa, ele vira assim para mim e fala: viu, mas você nunca pensou de ir pro seminário? Aí naquela hora eu parei mesmo assim e falei: não é possível. Daí eu contei a história pra ele, né? Falei: você é a segunda pessoa, sem se comunicar com a outra, que faz praticamente a mesma pergunta. E aí agora eu fiquei bastante desconcertado, porque, né, não era esse o propósito. Tinha, como pessoa recém-formada, tinha acabado de sair da faculdade, projetos, Exato. profissionais, exato, né? Então, ali eu tava numa fase de começar a pensar mesmo do que seria dali pra frente, né? Como trabalhar, o que fazer e tal. E aí, depois daquele dia, eu fiquei bastante mexido, bastante inquieto, né? Desconcertado. E aí, comecei, com base nisso, procurar fazer esse discernimento. Fui ao seminário, conversei com alguns padres, recebi a visita de outros. Já externou também para eles, né? Essa Isso, invitação. exatamente, né? Então, assim, como você falou, não teve nada assim de extraordinário, mas foram sinais que foram acontecendo, né? E, de certa forma, eu aí fui entendendo tudo isso a ponto de, então, discernir e decidir de ir para o seminário. Isso. Mas eu nunca brinquei de missa em casa, não. Brincava de esconde-esconde, brincava de betes. Colocava a tô toalha no pescoço na rua. assim pra fazer a Você já fez escola? isso? Brincar Não. Já, cara. Quando eu era mais... O meu pai e minha mãe que estão assistindo são prova disso. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu falava que eu ia pro seminário. Você tá Falava brincando? que eu ia ser padre. Falei muito que ia ser padre. Olha lá, Bruno. Aí não fui, tô terceiro fim já. Oh, Assumiu Mas bem eu a falava- vocação de pai. Exatamente, e aí, vocação né? de pai. isso é bacana porque, assim, vocação não tem nada a ver com vontade, né? Não, porque eu até, para algumas pessoas, eu como trabalhei por muito tempo ali no cartório, então eu sempre via alguns juízes que passaram lá pela comarca como um espelho mesmo de Sim. profissão, e no fundo eu até falava e Uhum. comentava mesmo com algumas pessoas que o testemunho bonito daqueles profissionais me inspirava e eu tinha esse desejo, né? Então, para ver que realmente a vontade era uma, Mas a Mas- vocação... a vocação, o chamado foi para uma via diferente. E eu admiro, viu, padre? Eu acho que essa questão de... A gente vai entrar no assunto de religião. E às vezes eu sou até mal interpretado porque a gente não... vamos unificar? Não. Nós temos um Cristo, né, que morreu por nós, e entendemos isso, e cada um tem um segmento. Porém, eu sempre admirei isso, essa questão de você abdicar de tudo. Nós estamos falando de uma carreira jurídica que a gente sabe, né, até pela experiência que o senhor tinha era promissora. Aonde tava também, Aonde né? Posição tava. que tava. Quantos anos ali Então, já assim, também? não, eu como evangélico, não tem como eu não admirar uma pessoa que tem toda uma construção terrena, tem toda uma construção de vida material, e aí você pega isso aqui, joga fora e fala assim: não, eu vou viver para Cristo, eu vou viver pro... Isso aí é de uma... É assim, tem que... Se não for vocação e se não for chamado... Porque a caminhada já começa a partir do momento que decide que vai pro seminário, né? Não é depois que se ordena, que é padre. Quantos anos de seminário foram? Eu estudei 5 anos. 1 ano de filosofia, com algumas disciplinas de básicas, né, de adaptação, e 4 anos de teologia. É o tempo mínimo que o direito canônico pede para a formação dos candidatos. Então, foi esse o tempo de formação, né? O nosso seminário ele é organizado em propedêutico hoje, que é 1 ano de introdução, 1 ano inicial, depois os 4 anos de filosofia e os 4 de teologia.
Quando eu ingressei no seminário em 2014, a minha turma, não só eu, mas também ela era composta por outros rapazes que já também, alguns até já mais velhos do que eu estava ali, acho que talvez na idade, entre eles na idade do meio, talvez. Alguns que já tinham também outras formações de curso superior, outros que vinham de vida religiosa, não eram padres, mas eram, né, freis, vamos imaginar aqui para facilitar a compreensão. Eram da vida religiosa. E aí, então, nós tivemos essa turma que ingressou, todos dessa forma, e se montou essa formação, digamos assim, meio que especial, né? Então, por isso da formação ter sido abreviada para 5 anos. Mas, via de regra, em Jacarezinho, a nossa formação, hoje ela se dá em 9 anos. 1 ano de propedêutico. 9 anos. 4 de filosofia e 4 de teologia. Quanto tempo pra chegar nesses que eu sabia que era quase 10. É um tempo de formação humana, espiritual. Mas se entrar hoje, se for, eu vou entrar, eu sou formado em filosofia, eu diminuo o tempo? Isso vai depender muito do contexto da pessoa, né? Junto deliberado com o bispo, com a diocese, né? Então eu não saberia dizer hoje, né? Como que o seminário trata desses casos. Então, isso vai de candidato para candidato. Via de regra, são esses passos que eu falei, né? Propedêutico, filosofia e teologia. Aí, isso também depende muito da formação do candidato, a formação que ele teve, né? Se foi um curso superior, a idade do candidato, porque também isso deve ser projetado lá quando... E pode reprovar também. Quando vai ser ordenado, então... Isso que eu ia perguntar, tem idade também ou não? A idade, você diz... 40 anos eu quero ser padre agora. Não tem problema. Não tem né? não é impedimento. Só que isso vai refletir também na idade que ele vai ser ordenado, né? Então, pensando... Com 40, vai ser ordenado com 50 praticamente. Então isso vai muito... A diocese... São 10 anos, cara, é muito tempo. Aí quem vai deliberar é a diocese, o bispo, os formadores, né? Então, eu não saberia dizer, assim, com precisão, né? Então, foi igual você falou, né, Jairo? Começa lá na escolha, porque a partir do momento que você começou, daí, de fato, ali já acabou a tua vida... Como é que eu posso falar pra não soar grosso, assim? Acabou a tua vida normal. Você não consegue ter uma vida lá fora e... Não, porque... É a escolha que você faz, né? O seminário, você vai morar no seminário, né? Então, tem o ano letivo e depois no período de intervalos ali, de férias, tem uma programação de missões, o tempo que cada semana um fica de guardião para cuidar da casa. Então, tem os compromissos e tem ali do período do ano letivo, que começa ali sempre meados de fevereiro e vai até dezembro. Então, se mora no seminário, né? Então, tem aula de manhã, tem os momentos de oração, de espiritualidade, os compromissos com a casa, a convivência. E esses são chamados seminaristas, né? Isso. Entendi. E no meio de semana tá ali, final de semana vai para alguma paróquia, né? Tem os estágios, não tem? Os seminaristas da teologia, que é a última etapa da formação, que ajuda numa determinada paróquia. Estagiário. Isso, que são estagiários mesmo. São estagiários que a gente chama estágio pastoral, que é onde vai para a paróquia, vai conhecer a realidade de uma comunidade, ajudar com as formações, acompanhar o padre, ser também uma companhia para o padre, vamos dizer assim, fazer esse estágio de como é, né, a rotina paroquial ali naqueles dias que ele está. E padre, o senhor comentou sobre... É uma dúvida que eu sempre tive, e aí o senhor deu uma deixa aí. Qual que é, por exemplo, o frei tal, ele não é padre? Tá. Frei Gilson não é padre. Não, o Frei Gilson, exato. Ele não é padre. Ele é padre. Frei Gilson Som do Monte, é padre, ordenado padre. Eu seguirei. Então, assim, pensando... Eu sou padre diocesano, então eu estou ligado a uma diocese. Perfeito. Tá? Diretamente ligado à diocese. Minha formação foi na diocese, meu carisma é diocesano, trabalhar nas paróquias aqui que pertencem à diocese de Jacarezinho. Mas aí nós temos algumas ordens religiosas, assim chamadas, que foram fundadas com base no carisma de algum santo. Perfeito. Por exemplo,
São Francisco de Assis. Nós temos os franciscanos. Que é um outro estilo de vida Exato. também, né? A formação é baseada com... tendo como base, ali ficou redundante, mas tendo como base o pensamento do fundador, Perfeito. o carisma dele, o trabalho daquela formação. O legado dele ali Exato. se prolonga. Vai estudar a filosofia, vai estudar a teologia, como qualquer outro padre. Passar pelo mesmo estudo como o padre diocesano passa. Porém, antes de ser ordenado padre, os que são religiosos, eles têm uma formação para pertencer àquele carisma. Então ele professa os compromissos, os votos naquela determinada ordem. Aqui eu cito os franciscanos porque Santo Antônio da Platina foi conduzida pelos franciscanos. Então o candidato ele entra no seminário, ele vai ser formado para ser um frei, um irmão religioso, professa os votos. Aquele que vai optar e tem a vocação ao sacerdócio, ele continua na sua formação visando a ordenação. Então, vamos citar esse exemplo que você colocou do frei, né? Então, nem todo frei é padre, podemos assim dizer, né? Mas aquele que pertence à ordem, o padre da ordem franciscana, ele foi frei. Mas todo padre pode ser frei. Se for se quiser professar o juramento ali, ele pode professar. Se ele é religioso, naturalmente ele vai ter que professar os compromissos daquela determinada ordem. Então ele vai ser... no caminho ele pode escolher ser frei e parei por aqui. E são vários, né? Bem grosso modo. São vários, né? A gente tem aqui na nossa diocese os diocesanos e tem frei ainda em Siqueira, né? Temos a paróquia de Siqueira Campos, ela é conduzida pelos freis capuchinhos. Mas aqui entenda a gente falando de uma forma que seja fácil de quem está assistindo compreender, né? Isso, mas existem uma sistemática mais simples, muitas ordens religiosas. Na Aparecida do Norte são os redentoristas. São os redentoristas. Né? E também, mas daí da mesma forma, esse mesmo processo, né? Nem todos aqueles que estão na ordem religiosa vão trilhar o caminho para receber a ordenação sacerdotal. Às vezes pode ser só um irmão consagrado, né? Como tem o irmão Alain, por exemplo, lá em Aparecida, conhecido que é redentorista. Ele é um religioso, né? Um irmão ali que professou os votos naquela determinada congregação. Outros padres que celebram a missa. Aí como ele é irmão, ele pode ter família, pode ter o sacramento da ele vai ter um certo ponto. Ele não celebra a Santa Missa ali, mas... Não, ele é celibatário, ele professa os votos da castidade, obediência, pobreza. Como as irmãs religiosas. Mal comparando, né? Mal comparando, fazendo aqui para não ser interpretado errado. Exato. Então, é basicamente isso. Né? Quando a gente fala que quando ele é irmão, significa que ele não foi seminarista. Não, significa que ele não é padre. Que ele não é padre. Ele não se ordenou. Mas ele pertence àquela determinada congregação. Isso aqui é muito rico, né? Esse assunto. Ele recebeu a formação. O Nuno tá assim, eu até pensei em entrar pro seminário, mas vai dar muito trabalho. Gente do céu, isso aqui é muito bacana, cara. E depois a gente vai chegar até do Papa. Tem uma curiosidade absurda, assim, né? Eu vi o Papa de perto também. Sério, o Papa Francisco, Leão. né? Francisco. Por conta da jornada 2013 no Rio, eu fui. Na época era de grupo de jovens. Meu grupo foi. Não tava no seminário ainda? Não, ainda não. Entrei no ano seguinte. E aí fui com alguns jovens da época do grupo, junto com a diocese. E aí, em alguns momentos daquela semana bastante intensa, em Copacabana, quando chegando para algumas cerimônias, então estava consideravelmente próximo, né, dali daquela grade. Não estava na grade, mas de onde eu estava tinha uma visão boa. Então pude ver, né? Não tem registro nesse momento, porque você tinha que escolher ou ver ou registrar. E o registro às vezes não era muito bom também, porque em 2013 a gente também não tinha tanta tecnologia dos telefones, né? Ainda era nas câmeras digitais. Mas já era câmera digital. Mas assim, era muita gente, era muita mão, né?
Era Sony, era aquela era- Sony É, Cyber, não sei das Sonyzinha, quantas. Era mais ou menos essa mesmo. Lembra não? Então, Sony Cyber alguma você coisa. tinha que escolher ou Cyber ver só tinha uma vermelhinha, ou tinha uma registrar. pratinha. E a velocidade do carro é rápida, né? Não é tão lento quanto parece na TV. Porque tem toda uma questão de segurança mesmo, né? Então eu tenho o registro na memória. Viu? Já que Só. a gente voltou um pouco, daqui a pouco a gente volta pra dentro do seminário pra perguntar algumas coisas. Mas já que a gente voltou um pouquinho antes do seminário 2013, como é que foi essa experiência aí no Rio de Janeiro? Bom, porque assim, isso não é nem... Era seminarista, isso né? não é Não, nem ainda não, dado. Nem era Isso seminarista. não é nem né? dados do IBGE nem da Polícia Militar, mas o recorde de público na história de Copacabana, da praia de Copacabana, é o Papa Francisco lá, né? Teve os Sério? shows agora Sim, da Lady foram- Gaga, e não sei Madonna. quem, Madonna. Ah, mas não adianta, não vai bater. Eu não lembro quanto que foi 1,5 milhão, 2 milhões Não, e meio? não. Os números dos eventos finais da jornada ali, que concentra a vigília, toda aquela concentração dos peregrinos que estavam lá em Copacabana, passa de 3 milhões, segundo os dados estatísticos divulgados. Foi muita gente, meu amigo. Nas imagens que você realmente vê, bastante é gente. muita gente. É Cê o palco tá lá na doido. ponta de Copacabana, e Copacabana tem aquele alargamento já na Sim. areia, né? Que é quilômetros e quilômetros, quilômetros, quilômetros de gente que se não... e caixa de som, cada não sei quantos metros, os PA de som. Era uma cena bonita. E muito organizada. Muito bonita e muito organizada. A missa de encerramento foi na praia de Copacabana, porque naquela semana choveu muito no Rio de Janeiro. Então a comissão local de preparação tinha feito toda uma preparação de um campo onde os peregrinos iam fazer uma caminhada, como tem toda jornada, uma caminhada de um ponto até esse local para a vigília. Mas por conta da chuva, ficou impossível de utilizar, né? Porque era uma região muito afastada Uhum. de terra, né? Enfim, era um campo que foi preparado para aquilo. Uhum. E era terra, não a areia, né? Que ela consegue absorver melhor a Sim, água, mas sim. era que fazia barro. E aí, então, por conta daquele tempo, da chuva, né, a comissão organizadora transferiu esse evento final da vigília e da missa de encerramento para a praia de Copacabana. E para aquele momento, além dos peregrinos que já estavam do mundo todo, desde terça-feira, que foi o início da jornada, muitos, sobretudo brasileiros, inclusive pessoas aqui da nossa diocese, foram participar somente dos 3 últimos dias ali. Chegaram na sexta e ficaram até domingo. Então, imagine, né? Se quando nós chegamos lá, o número de peregrinos já era grande. Então, quando foi caminhando para o fim da semana, na sexta, no sábado ali, isso aumentou e muito, E né? por si só, o Rio de Janeiro, nos finais de semana, já tem muitos turistas, né? E com um evento desse... Puxa. Foi muito perrengue lá. Eu sei algumas histórias de lá. Que Teve. ele já contou em Teve. algumas rodas de conversa que a gente teve. Dormi em barraca lá. Foi. E essa chuvarada, como é que dorme lá? Porque choveu. Então, tivemos alguns perrengues e todo mundo fala que o Rio de Janeiro é lindo e que todo mundo tem, né, tece inúmeros elogios para o Rio de Janeiro. Só que não. É que eu falo, a minha experiência no Rio de Janeiro foi numa jornada mundial. Então, nós fomos acolhidos, Professor né, de busão. nós fomos de ônibus, 6 ônibus da diocese. Via E- Dutra, Nós saímos daqui de Jacarezinho, nós concentramos na catedral meia-noite ali, né, para uma oração, um envio do Antônio, do bispo, um lanche e para seguirmos viagem. Saímos perto da 1 da manhã, os 6 ônibus de comboio. E aí chegamos no Rio de Janeiro na terça-feira, tipo 4 da tarde, aproximadamente. E já fomos direto no lugar que nós fomos acolhidos lá. Era um lugar bastante afastado, num lugar chamado Santa Cruz, longe de tudo, bem afastado mesmo, um bairro muito periférico, até perigoso. Nós, da diocese, muitos outros brasileiros e bastante latino-americanos, chilenos, colombianos, bolivianos, todo esse povo estava lá.
E aí nós ficamos alojados numa espécie de um recanto, uma sede de uma comunidade católica que tinha lá a sua estrutura, e nós éramos em mais de 200, entre padres e os jovens peregrinos que fomos, né? E aí tinha sido preparado o ambiente lá para a recepção. Os meninos iam ficar alojados numa quadra, as meninas daí num lugar mais reservado, em quartos, né? E os padres numa outra ala. E tinha um jardim no centro desse lugar e um grande pavilhão, assim, uma espécie de uma quadra, né? De um pavilhão lá mesmo, onde eles têm os eventos deles lá. E nós tivemos algumas missas, algumas catequeses ao longo da jornada também iam acontecer lá. Nós chegamos e a chuva chegou junto. E aí nós levamos colchão de ar e mais alguns colchonetes, alguma coisa assim muito, muito básica, né? Para sobreviver aquela semana. E aí eu me recordo que nem todos os meninos conseguiram ficar alojados nessa quadra. E então tinham algumas barracas de acampamento que foram montadas nesse jardim. Nós estávamos para começar a missa, então nós não participamos da missa de abertura lá em Copacabana, mas os padres da diocese celebraram a missa para nós. E começou a chover. E aí foi aquela correria, né? Aquela barraca que eu e mais 2 íamos ficar ali alojados nela. Não dava para ficar naquele espaço porque choveu, molhou a água, né? Fez uma poça d'água. Colocamos a nossa barraquinha nesse lugar coberto. Nós e os outros amigos, companheiros que estavam na outra barraca. E foi o que salvou para que a gente não passasse na chuva. Os meninos que estavam na quadra tiveram roupa de cama, lençol, a coberta que tinha levado, travesseiro, né, outras coisas, mala mesmo, de roupa. Molhou um pouco, porque era uma chuva assim até considerável, né? Então começou aí, né? O primeiro perrengue o primeiro perrengue, mas também a primeira providência, porque enquanto muitos estavam com coisas molhadas, nós acabamos indo para esse lugar que só era para passar aquela noite de forma provisória, mas aí acabamos ficando a semana toda, porque não parou de chover. A primeira noite não molhou aqui, eu vou largar minha barraca aqui mesmo. Então, aí o pessoal da organização permitiu e tal, né? Ninguém me tira. Quer trocar comigo o lugar, vai pagar. Eu vendo o meu terreninho aqui. O primeiro perrengue foi esse, já logo na chegada. O segundo perrengue foi depois, no suceder dos dias, né? O segundo, terceiro, quarto. Porque como era muita gente, né? Eram muitos peregrinos, então nós recebemos algumas recomendações. Imagina, cara, metrô, busão, pra você andar. Pra ter ideia de onde nós estávamos para chegar na Central do Brasil, por exemplo, de onde pegava o metrô, nós tínhamos que pegar um ônibus ali que passava bem perto de onde a gente estava. Desse ônibus pegar vários ônibus, né? Porque você está em 200, num ônibus só já não cabe, né? Daí o grupo ia se repartir. Junto, ia ter que... Não, mas os grupos eles iam assim ficando menores, né? Então acabava ia dividindo a galera. Não dava pra ir sair todo mundo junto. Até porque não havia nada no Rio de Janeiro. Para segurar a mão do amiguinho de cordinha, para não ter perigo. Os primeiros dias assim era muito mais livre, assim, no sentido de fazer mesmo turismo, né? Então tinha algumas programações que dava pra participar, mas o pessoal acabava fazendo a sua programação ali. Isso não deu pra ir, chuvarada. Então, o Cristo nós fomos, porque tivemos as orientações de comprar com antecedência o ingresso para facilitar toda aquela questão, mas isso compramos, sei lá, a jornada foi em julho, compramos em maio, junho no máximo, escolhemos a data, então vamos naquela data, mas nós não tínhamos noção que ia estar chovendo. E aí o ingresso já estava comprado, tivemos que encarar, então fomos no Cristo na data marcada, no horário marcado estávamos lá e chuva, neblina. Eu vi o pé do Cristo. Foto. Fora só o dedão do Cristo na foto, mais nada. Eu acho, eu não tenho. Por trocar de computador, essas coisas, eu acho que acabei perdendo esses arquivos. Pessoas lá da minha cidade têm, certamente, mas eu não tenho. Mas foi com capa de chuva, com blusa, uma única blusa pra semana inteira, porque
todas as orientações davam que no Rio de Janeiro mesmo, em julho, é calor, é um clima agradável, então não precisa levar muita roupa de inverno. E aqui no Paraná estava 0 grau, né, naquela época. Acho que até nevou, se eu não me engano, em alguns pontos. Então foi esse perrengue aí da jornada mundial, mas mesmo assim ainda consegui ver o Papa Francisco numa posição assim privilegiada, eu diria. E fica a experiência, né? Não, eu sei que eu ia falar. Pra vida, né? Exato. Sei que eu ia falar. Nunca mais esquece, né? Um outro padre amigo meu que foi pra Portugal na última jornada, Foi em também Fátima, teve lá os perrengues. A última foi em Fátima, né? Isso. E aí teve alguns eventos em Fátima, em Lisboa, enfim. E lá, naquela ocasião, o perrengue foi o calor. Muito quente, falta de água. Aí eu disse pra ele, falei, olha, cada um tem a sua história. Exato. Cada um passa o seu perrengue que fica Exato. marcado, né? Exato. Mas foi legal, foi uma experiência muito rica. E Muito isso legal. já antes do seminário. Foi antes do seminário. Então, nós estávamos. Eu estava Tinha tudo pra não ir pro seminário. contando. Não, tinha tudo pra mim. Falei assim, deu tudo errado nesse Rio de Janeiro. Vou pro seminário, nada. Não, o Padre Johnny é vocação mesmo. É vocação. Não tem Pra chegar, por exemplo, em Copacabana, a gente gastava 5 horas de percurso, de viagem, né? Pegava o ônibus. A missa 6 horas da manhã tinha que ser meia-noite, velho. Você tá Dá abrindo. pra ir pra São aqui Paulo, pra São Bruno? Paulo, Bruno. Tava pra São Paulo. Era quase isso. Então, eu pegava um ônibus, ia até a estação de Santa Cruz, que era a última daquela linha do trem. Trem, não era metrô, trem. E aí cruzava o Rio de Janeiro. Depois algumas pessoas, parece que dá uns 20, 30 quilômetros esse percurso aí. Mas no trem, né? Na velocidade, parando de estação em estação. E ia. Eu vou ver aqui agora. Aí Enquanto você tá falando, eu vou ver. Chegava na Central do Brasil, né? Todos os trens se encontravam lá e todo o mundo se encontrava lá. Literalmente todo o mundo, porque todos os peregrinos de todas as línguas, raças e nações estavam lá e tal. De lá pegava o metrô e aí a gente ia para os outros lugares. Então a gente fazia isso para ir participar dos eventos e tudo mais. Depois à noite para voltar. Ele tava mais perto de Mangaratiba, no estado de São Paulo, do que de Copacabana. Mangaratiba Mangaratiba sul, né? coladinho. Sul do Rio. Lá. Sul do Rio. Bem aqui, ó lá. Ó. Uhum. Era longe. Eu lembro que era muito longe. Dava tempo de dormir, acordar, conversar, cansar. Mas aí tinha que ir todo dia? Assim, aí a programação... Tinha uma programação. Conforme... Teve um dia que aí teve esse passeio que a gente já tinha adquirido. Então tinha que fazer... 60 km. 60. Eu chutei 30, mas 60. Onde Santa Cruz, eu coloquei aqui terminal de Santa Cruz até Copacabana. De carro, nesse exato momento, que o trânsito deve estar legal, porque 10 horas da noite agora, próximo das 10 da noite, 1 hora e 10 minutos. De carro. E a gente tinha que fazer todo esse... de trem, de busão, cheio de gente. Era muita gente, né? Muitos peregrinos. Que bacana. E aí, Jairo? E aí que pra gente pular pro seminário agora, antes a gente vai chamar os nossos patrocinadores do primeiro bloco. Amigos. Tá chique demais, né? Feio. Corta pros nossos patrocinadores. 3, 2, 1, corta lá. Alô, seu Adelino, alô toda a família Café Crebel, feito com carinho para ser o melhor desde 1999. Felipe Diogo, meu parceiro, são mais de 25 anos no mercado, meu amigo. Que alegria de fazer parte da família Crebel, né? E por ter essa honra de ter o Crebel, não pode contar. Gente, é espetacular, é maravilhoso. Já são mais de 25 anos, é tempo demais. É muita qualidade, é muito amor, é muito carinho, Jair. Do Norte Pioneiro pra onde? Pra todo brasileiro! Café Crebel, que é da nossa região. Nosso cafezinho aqui, ó, de todo pode contar, é Café Crebel. Aquele abraço! Tamo junto! Com a gente também Líder Com, assessoria em contabilidade,
ali de Jacarezinho. Uma galera especial demais, né, Jair? Rapaz, especial demais, estão com a gente há algum tempo aqui no Pode Que Contar. alegria, que alegria. Eles que cuidam da sua contabilidade, É claro, e da minha sua também. contabilidade e também da contabilidade de você que está do outro lado da tela também. Se não cuidam ainda, pode ter certeza que uma hora vão cuidar, viu? Porque é um escritório de responsa, Meu tem Deus. clientes em todo... Você percebeu que os parceiros do Pode Contar, a gente fala que é todo o Brasil? É todo o Brasil. E a Lidercom tem cliente em todo o Brasil. E pessoas de renome, hein? De renome. Tem de uma renome, galera de aí renome. pesada, hein? Clientes do Lidercom, hein? Mas mais de renome ainda é a Karen, é a Mayara, é o Fernando, é Exato, toda a toda a equipe equipe. Que da energia. Lidercom que tá com a gente. Que energia, que compromisso, que responsabilidade que essa equipe aqui tem. Gente, Lidercom é líder mesmo em assessoria contábil. É Lidercom. Tamo junto! Luma Atelier, meu parceiro Felipe Diogo, e para você que tá em casa, meus amigos, tá vendo essas canecas aqui lindas do Pode Contar? Tá vendo Que esse capricho? todo o episódio, o convidado que senta aqui do nosso lado leva para casa, é fabricada pela Luma Atelier. E não só isso, Felipe, a Luma Atelier, ela presta toda a assessoria em serviços, em produtos que você precisa para qualquer evento que seja. Um evento empresarial lá da sua empresa, da Prime, se você quer fazer um brinde, um chaveiro, uma eco bag e tudo mais, eles fazem. Formatura, aquele kit, fazem. Batizado, kit batizado da minha filha, da Ana Tereza. da Ana Tereza. Inteiras, canequinha, toalhinha, tudo. Exatamente. É uma junção da Zanata Artigos Religiosos, da Passion Moda Religiosa e da Santa Canecas. As Amandinhas montaram a Luma Atelier, tem uma loja física no centro de Eu Santo Antônio tive da o Platina. prazer de Você foi lá, conhecer, né? eu fui lá, tive o prazer de conhecer. Gente, que capricho. Cada detalhe. Eu falei pra Amanda que cada detalhe, que capricho, pensado com muito amor, e elas exalam isso aí. Todo esse Demais. carinho, todo esse capricho. Gente, Luma Atelier. É muito cuidado para um lugar só. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado pela parceria. Abraço, Luma. O sonho acabou. Agora é realidade! Carro Fácil Multimarcas, Moto Fácil. Alô, Elton, alô, Saulo, alô, todo timaço da Carro Fácil. Rapaz, Siqueira Campos, Rapaz, os caras tão Joaquim grandes. Távora. Os caras tão grandes demais. Santo Antônio da Platina, é a Carro Fácil Multimarcas, que os caras são líder em venda de veículos. Negociação dos caras absurdamente. Demais. Os Realiza o caras sonho. buscam o carro pra você, meu irmão. É o carro dos teus sonhos? É o carro que você quer? Pois o sonho acabou, nego velho. Agora é realidade. Carro Fácil e Moto Fácil são líderes em toda a região também, né? São demais a conta. Você quer conhecer um pouquinho mais do Carro Fácil dos meninos que começaram toda essa história? Aqui no nosso canal no YouTube, se você rolar aí, um você vai achar um episódio episódio deles. especial com eles. Carro Fácil Multimarcas, o sonho Tamo acabou. junto! Agora é realidade! Com a gente também, Danilo Pinturas. Não é só prestação de serviço. O que tem mais além de Danilo Pinturas? Rapaz, não é só prestação de serviço, não. Danilo Pinturas dá toda uma assessoria para você na sua obra, gente. O cara é bom. Seja na sua construção, está construindo agora, tanto empresarial quanto residencial, seja na sua reforma, Exatamente. seja no ambiente que você quer mudar na sua casa. Ele vai lá, ele estuda o ambiente, ele passa para você o que precisa, ele dá dicas para você Dicas também pra do você. ambiente, o que fica melhor naquele ambiente. E outra, ele faz todo aquele rolê de ir lá, fazer o orçamento da tinta, trazer para você o orçamento, para você E comparar. agora ele tá com uma novidade. Ah, conte-me mais! Quer novidade até para mim? Danilo Pinturas, você compra a tinta direto dele. Direto dele. Direto dele. E olha só, hein? Concorrência perde feio para Danilo Pinturas. Sabe o que é o legal Já disso fiquei aí? sabendo disso. O legal disso aí, porque assim, além dele fazer todo esse rolê, e você contou, esse rolê novo dele, de você comprar a tinta dele, é que ele consegue um preço melhor, né, meu amigo? Exatamente. Pega Tudo direto da centralizado, tudo mais fácil, tudo mais barato. Gente, é o cara do momento. Danilo Pinturas. Danilo Pinturas, vou fazer uma reforma lá em casa, tô me organizando até o final do ano, porque tá Verdade, aumentando né? a família. Ah, Com certeza vai ser o Escove! Danilo Pinturas. Danilo Pinturas! É nóis, capricha Tamo no guarda das junto, muito crianças lá. obrigado, hein? Valeu. É isso aí, Felipe Diogo. Parcerias fortíssimas e presentes não pode contar. Muito obrigado a todos vocês por ajudar a fazer isso acontecer, né, Jair? Eles que acreditam na gente, né? Presentes não pode contar e parcerias que a gente divide esse primeiro bloco já dando presentes. Do seu lado direito, Verdade. a sua direita, o primeiro presente pro nosso convidado de hoje. Você achou que você ia vir embora daqui com mãos abanantes? Aqui a gente entrega presentes. que seria só um Melhor bate-papo? café do Brasil. Café Aqui, ó. Crebel. Deixa eu virar pra ajudar. Né? Aqui. Seu Adelino, Renan. Muito obrigado. Lari. Vou abrir, né? Todo o Muito time obrigado, do Café gente. Crebel. Padre Johnny vai. Presenteia. E eu gosto de café, né? Então,
Coisa chique. Né? Ele é um padre agro também, vira e mexe, ele tá no campo. É o padre agro também. Padre Agro. Muito bom. Pozinho de obrigado. café, Crebel. Ó, junto com o café Crebel, Vamos lá, Jair. À sua esquerda. também. Segura esse aqui, Felipe, porque esse aqui depois é do outro lá. Verdade. Aqui a gente tem um presente da Lidercom, assessoria contábil. Escritório de coisa boa. contabilidade. Nossa, parceiraço, jacarezinho. Olha, coisa chique. É. Olha aí. Lidercom. O pessoal da Líder não brinca em serviço, não. Eles. Que chique. Já que é pra fazer. Muito Abre obrigado. aí pra ver. Ela é personalizada. Ah, é? É, desde o abridor até toda tecnológica. 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 QR Code aí que vai direto pro Insta deles. Muito bom. Muito bom. Pessoal da Muito Líder. obrigado. Demais. Cuidando dos detalhes, né, Pra Jair? tomar um Guaraná no dia a dia. É claro. Uhum. Entre os atendimentos e outro, uma Sim, água é. fresca. Aguinha Mantém, faz né? bem. Falando Vai em bem. água fresca, gostou da caneca? Muito bonita. Muito obrigado. Então é sua. Essa caneca aqui. Ah, essa é sua. minha? Essa é Ah, sua. obrigado. Essa tem a caixinha. Pega a caixinha. Não vai guardar a caixinha agora, mas a caixinha, ela é personalizada e junto com a caixinha, você é o primeiro convidado nosso que vai levar esse presente que nem eu tenho. Nem eu, nem o Felipe temos. O nosso chaveirinho. Eu quero ver como é que é primeiro. Abre. Eu nem vi como é que é, mas tem aqui, ó. Emoção e inspiração em cada história. O chaveirinho do Pode Contar é o primeiro Que coisa convidado. chique. Com um ano de Pode Contar, a gente tinha que Muito obrigado. presentear. Muito obrigado. A Maravilhoso. caneca, o chaveiro Obrigado. são produzidos pela Luma Atelier, aqui de Santo Antônio da Platina. A Luma Atelier, ela é a junção de 3 empresas. É a família Zanato, que você conhece muito bem. Sim. É a junção das 3 empresas, da Passion, moda religiosa. Garanto que na Paróquia Santa Filomena tem várias camisetas lá que são feitas pela Passion. A Santa Canecas, Sim. que faz as canecas religiosas, mas eles fazem para todos os segmentos também. E a Zanato Artigos Religiosos, que fez os chaveirinhos. Então, é a junção dessas 3 empresas, que as 2 Amandas, né? A Amanda, filha do Giovanni Zanato, e a Amanda, que é nora, que é casada com o Renan, são as donas da Passion. Então, elas com muito carinho são parceiras nossas aqui, em nome da Luma Atelier. Elas presenteiam todos os nossos convidados com a nossa caneca aqui, personalizada, Pode Contar. Depois você vai levar ela pra casa, colocar na caixinha bonitinha aqui, e junto com a caneca o chaveirinho. O primeiro que vai levar o chaveirinho, nem eu tinha visto, tô vendo agora aqui, que tava Ficou dentro da muito. caixinha. Você tá falando, eu tô olhando pro chaveirinho aqui, olha que legal. Quero um desse também. Chique demais. É isso, quer dar Quando for tomar um café, Por favor. Crebel, Depois a gente tira tome a na foto. caneca Ah, tem aqui do Pode essa cola Contar. também. Depois a gente tira a foto Exato. pra registrar o... Vamos lá, que esse Vamos lá. episódio tá muito rico. Tá muito bacana. Ah, Filipão, segue aí. Bora lá. Padre, é o seguinte, uma das dúvidas que eu tenho certeza que tem uma galera que vai comigo nessa dúvida. Fui ordenado padre. Ali, na verdade, começa uma jornada, né? E aí já tem alguma... A responsabilidade é uma palavra muito ampla, mas já tem alguma... Assume-se alguma coisa, alguma irmandade? Como é que é isso? Porque hoje, assim, o senhor é responsável pela... Paróquia Santa Filomena. Mas não era, né? Não. Normalmente é assim. Vou dizer daquilo que acontece aqui na nossa diocese. Perfeito. Tá? Então, normalmente, o padre foi ordenado, ele é nomeado pelo bispo para trabalhar como vigário paroquial em alguma paróquia, ou seja, o vigário é aquele que tem a missão de colaborar, de ajudar um outro padre que é o pároco, né? Então, ele vai celebrar as missas, vai atender confissões, vai celebrar os batizados que for designado, o casamento, unção dos enfermos, as confissões, enfim, ele vai desempenhar o trabalho dele enquanto padre. Ele não tem a responsabilidade da administração da paróquia. Ele é um colaborador, ele é um vigário, aquele que auxilia o pároco. Mas no operacional ali. Ele vai cuidar da parte sacramental, da parte espiritual, vai acompanhar determinadas pastorais e movimentos de acordo com a organização da paróquia e aquilo que for conversado com o pároco e se tiver mais vigários, naturalmente aquilo que for de comum acordo
com os Visão. demais, se ele tiver alguma incumbência de continuar os estudos, fazer uma pós-graduação, um mestrado, aí tem a dedicação também nesta parte. Enfim, basicamente é isso, né? Quando é ordenado padre, vai trabalhar, morar numa paróquia, vai colaborar com um ou mais padres, vai assessorar as pastorais, os movimentos que estarão sob a sua responsabilidade, ajudar com as formações, as orientações espirituais, né, nesse campo. E quando o senhor fala de estudar mestrado e pós e mestrado, existem matérias voltadas para isso, para o seminarista, né, para o vai celibato, ser, né? vai ser uma especialização em alguma área da teologia. E aí tem uma infinidade. Então tem os cursos. Se o candidato quer dizer, se o padre tem uma afinidade mais na área da Bíblia, então ele vai continuar os estudos dele na área da Bíblia. Se ele é mais dado à parte dogmática, à parte da história da igreja, teologia moral, teologia pastoral, e aí o direito canônico, enfim. Agora existe os ramos, né? Então ele pode se especializar numa determinada área para trabalhar, ajudar a diocese, ajudar a igreja, dar aula no seminário, trabalhar como colaborador mais direto em alguma pastoral. Então não significa que ele tem que assumir alguma paróquia. Ou tem padres que... faz tanto tempo que eu sou padre, eu nunca assumi a paróquia. É o bispo que manda. Não. É muito raro acontecer isso, né? De não assumir uma paróquia. Em algum determinado momento vai... Não estão na paróquia aqueles que trabalham no seminário, né? Que é o ofício diferente. Né? Estamos falando aqui do ofício do pároco na paróquia, do vigário na paróquia, do reitor, do diretor de estudos e espiritual do seminário. Então são trabalhos diferentes. Mas em algum momento, mesmo aqueles que estão no seminário ou já passaram ou vão passar em alguma paróquia, né? Não tem como pensar fora disso. Aí que a gente volta, o padre Johnny citou por cima, porque são várias veias, vamos dizer, que você tem dentro ali do sacerdócio para você fazer um mestrado, um doutorado. E aí, como eu conheço um pouco da história dele, amigo, padrinho meu, a gente volta lá atrás. 14 anos de idade, até os 24, se formou. Aonde que ele queria? Onde que era o segmento dele, Filipão? Na área do direito. Direito canônico. Qual foi a especialização dele dentro da igreja? Aí quando eu fui ordenado, já estava ali para ser ordenado diácono. Aí o bispo me comunicou, né, que eu seria o próximo a estudar, fazer uma especialização em direito canônico em Londrina, no Instituto, para colaborar na diocese, no tribunal. E você pode explicar assim pra galera que tá em casa, porque é legal a gente falar isso, e eu até comentei com ele em off que eu ia até puxar essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? O que é o direito canônico? São as leis da igreja. Sim. Se for comparar com o direito normal, civil. Isso. A gente pensa o direito canônico como o conjunto das normas, das leis da igreja. Esse conjunto de normas, ele tem o Código das Igrejas Orientais, que assim tem esse nome, o Código dos Cânones das Igrejas Orientais. Existe um outro documento, uma Constituição que o Papa Francisco ele reformulou agora recentemente e publicou, que tem o funcionamento de todos os organismos da Igreja do Vaticano, em Roma, né, da Cúria Romana, como a gente chama, e o Código de Direito Canônico, que é para a Igreja Ocidental, para a Igreja Latina, qual nós estamos sujeitos. Então, pensar o direito canônico é pensar esses três conjuntos de regras. O Código de Direito Canônico em si é o livro que compila todas as normas da qual nós somos. Essas três que norteiam... Não, é somente o código, são os cânones que vão conduzir a caminhada da igreja, que não são as orientais, né? Sim, podemos assim, no caso são as leis. Isso, são no Código Civil, Código Penal, a Constituição, nós chamamos de artigo. Tá. E aqui é os cânones. Os cânones. Então, cânon 1, cânon 2, cânon 1095, cânon 1101, e aí vai, né?
São os os basicamente artigos mesmo. como que é o nosso Código Civil, Processo Civil. Só que eles estão compilados todos dentro deste mesmo código, que são divididos em livros, né? Em 7 livros. 7 Tá? livros. 7 livros. Então, o primeiro livro que contém as normas gerais, que vai conduzir todo o uso do código. Quando fala 7 livros, é 7 livros físicos mesmo. Não, eles estão todos compilados Todos num num só. só. Mas é dividido. Tipo, primeiro tem capítulo, segundo capítulo. Nós temos a disposição geral ali. É isso. O livro 1 com as normas gerais. O livro 2 que vai tratar dos fiéis, né? Dos fiéis leigos, dos clérigos, da vida religiosa, da organização Aí da no diocese. 2, todas as leis ligadas a Esse isso assunto tá ali. estão ali. Mas é um seguidinho do outro no mesmo livro, né? Entendi. A impressão ela é Aham. uma seguidinha da outra. O livro 3 trata da missão de ensinar da igreja, então do anúncio da palavra de Deus. O papel da igreja. O papel de ensinar, a missão de ensinar. entendi. Esse é o livro 3º. O livro 4 vai falar de todos os sacramentos, dos sacramentais, dos lugares sagrados e dos atos de culto. Então vai contemplar tudo isso. Aquilo que é necessário para o sacramento ser válido, lícito, a matéria, a questão do ministro, a questão da disposição do fiel em receber o sacramento. Enfim, tudo aquilo que é necessário para que funcione as coisas certo, né? O livro 5 vai falar da questão mais ligada à administração, porque se refere aos bens temporais da igreja no mundo todo, e aí as implicações para cada caso. O livro 6º, que é o livro chamado de livro das penas e sanções, que é uma parte penal, né? Ou seja, que é tratado os delitos, as sanções para cada delito, o que é dos fiéis, o que é de um clérigo, o que caracteriza cada delito, aqui para entender o que a gente tem no Código Penal, crime. No Código de Direito Canônico, chamado delito. Tá? E o último livro, que é a parte processual, que vai, então, definir como que tramita um processo dentro da parte judiciária, jurídica da igreja ou de um tribunal, né? Então, basicamente, ele é organizado desta maneira. Então, o mestrado em Direito Canônico, por exemplo, é uma especialização de como utilizar tudo isso, trabalhar com isso, ajudar a diocese, seja na parte administrativa, né? Porque dentro de uma diocese, da cúria diocesana, existem os decretos que são feitos, as comunicações, as decisões. Tudo tem que ser baseado no Código de Direito Canônico. Ele vai dizer como é que faz, como é que não faz, quem é que executa, quem que não executa, quem que tem a competência e por aí vai, né? Então ele vai tratar basicamente todas essas questões, né? Mais especificamente na parte do tribunal eclesiástico, aí nós temos a parte processual mesmo. Você sabia que existe um tribunal aqui na Diocese de Jacarezinho? Pois é, eu ia chegar nesse assunto aí. Porque a gente já conversou sobre isso, né? Sim. Do que Deus fez na tua vida e tal. E aí, é isso mesmo? Existe esse tribunal? Sim, existe esse tribunal, chamado tribunal eclesiástico. Esse tribunal, ele precisa ter, né, os oficiais para funcionar. Então, são padres e leigos, peritos que atuam nas mais diversas áreas, matérias de competência do tribunal. Existem algumas matérias que a gente chama de matérias penais, algumas administrativas, outras até mesmo judiciais, né? E aí, por conta do próprio sigilo da questão, a gente não pode abrir essas questões, mas tem a parte penal e tem a parte dos processos que, na maioria deles, a gente trabalha com as nulidades de matrimônio, né? Então, determinado casamento não deu mais certo, o casal se separou e o casal, ou um deles, né, busca o tribunal para a igreja, então, dizer, diante da dúvida que eles apresentam, se aquele matrimônio foi válido ou não. Então, há uma dúvida de uma possível nulidade do ato, do consentimento que firmaram.
Então, o tribunal ele vai trabalhar nesse sentido, né? Vai investigar, né? Colher as provas, analisar e decidir, declarar se aquele matrimônio foi ou não foi nulo, né? E hoje o senhor ocupa uma posição para ajudar esse tribunal? Sim. Então, já quando ainda estava no seminário, já colaborava, né? Fazia ali até mesmo pela prática, né? Lá de trás. Então, Por vir do direito, né? Sim, Já tem a prática isso. ali dentro, né? Mesmo sendo... Então, o nosso tribunal ele tem uma competência para todas as causas, né? Então, ele pode... Todas as causas que chegam até ele, ele tem... Não só nulidade de matrimônio. Tem, todas as competências previstas ele pode analisar. Então, dentro da parte do tribunal, eu atuo como um dos julgadores. Então, são alguns padres que atuam como juízes eclesiásticos. Então, compõem aquele turno de 3 juízes que analisa aquelas matérias do matrimônio. Também, durante a instrução do processo, houve as partes, houve as testemunhas. E então tem essa colaboração direta. E é o mesmo assim. sistema, o voto fundamentado. Sim, né? Com base nos fatos, na fundamentação jurídica. E é legal que você viu que um determinado ponto, como são muitas informações e muita coisa, vocês viram que o padre Johnny ele citou que esse tribunal ele é composto não só por padres, por leigos também. Então, como é todo um processo, pode acontecer de num processo de nulidade, em um determinado momento, uma psicóloga ou um psicólogo tem que conversar com alguma das partes. E aí entra um leigo ou uma leiga que é credenciado junto ao tribunal. Sim, tem a respectiva nomeação. Né? Sobretudo quando se trata de matérias ligadas a questões de ordem psicológica, Sim. maturidade ou imaturidade, né, que precisa ser avaliado. Então, nada mais, nada menos do que alguém perito na área que tem condições técnicas de avaliar, né? Mas aí para anular um matrimônio, tem muita gente que cita, né, cara? Isso eu vou, não só como católico, não tô falando aqui, tá defendendo tua bandeira. Sim, poderia estar defendendo minha bandeira. Mas muitas pessoas citam, a igreja cancela o casamento, a igreja... Não. Na verdade, em cima, aí ela julga, aí ela vai buscar lá no Código de Direito Canônico, e aí pra igreja não existiu. Como é que funciona? O termo correto é declarar nulo, ou é um pedido de declaração de nulidade do matrimônio. Porque nós estamos falando de um ato presumivelmente válido, que é aquilo que o direito prescreve. Até que se prove o contrário, aquele casamento celebrado por aquelas partes é válido. O que é questionado, o que é colocado em dúvida é a validade desse ato, certo? Então, anular uma coisa é pegar uma coisa que é válida de fato e desfazer. Agora, quando se trata de um pedido desse, então vai se analisar e declarar se aquilo que foi feito foi válido ou não foi válido. Dizendo em outras palavras, teve algum vício ou não. Exato. Entendi. Entendeu? Perfeito. Sendo válido, portanto, aquele vínculo perdura e não se desfaz e não é desfeito. É nulo, então aquele vínculo, ele a partir daquele momento deixa de ter os efeitos de trazer um impedimento para um novo matrimônio. Mas para se anular, você tem que se basear em algo do Código do Direito Canônico. Sim, que foi, se não atingiu pressupostos, né, requisitos de validação, porém passou despercebido, talvez. Aí para isso a gente tem no Código algumas causas que podem vir a tornar o matrimônio nulo, né? Então, com base... Então, assim, né? A pessoa, ela apresenta a petição com base na história dela, né? Então, o juiz, o presidente da causa, com base na petição, na contestação, quando vai fixar os termos daquela dúvida. Então, esse processo, ele visa responder se aquele matrimônio foi ou não foi nulo por isso e por isso. Com base, claro, no código. A aplicação, né, da lei aos fatos. E aí, com base nisso, vai escolher as provas, ouvir as partes, ouvir as testemunhas e lá na frente a análise e a decisão. Ele pode se tornar nulo por algum a gente está falando das partes, mas algum erro do sacerdote?
Aí sacerdote que vai É válido aqui. consagrar ali, né? Se na verdade, o sacerdote fez alguma coisa que não era para ser feito, a menos que ele não tenha, e... a menos que ele não tenha a competência para assistir aquele matrimônio, que depois também pode ser sanado. Mas agora, falando do sacramento do matrimônio em si, quem de fato celebra o sacramento do matrimônio são os nubentes, as partes, porque o padre ali, ou o diácono, ou até mesmo um bispo, se for o caso, ele é uma testemunha qualificada, alguém que toma, que aceita, que acolhe, assiste mesmo aquele consentimento que os noivos dão um ao outro. Então, quando a gente fala do consentimento, o que é o consentimento? Aquelas palavras que o casal diz ali na frente do altar: eu te recebo por meu esposo, eu te recebo por minha esposa. Ali todos os compromissos, os votos, os compromissos próprios do matrimônio. Então, na verdade, diferente dos outros sacramentos que quem celebra é o ministro, que é o ministro ordenado é o padre, para o sacramento do matrimônio são os noivos. Então, o ministro ordenado, o padre ou o diácono, ou se for o caso o bispo, está ali como um assistente qualificado em nome da igreja. Uma testemunha qualificada em nome da igreja. Então, por isso que quando se trata, né, aí de um processo que está se investigando se o casamento foi ou não foi nulo, então é o ato que o casal fez, né? Então, toma para si a responsabilidade, né? Do sim, eu aceito, eu quero. Ou não, né? Se a pessoa não tinha vontade, conhecimento, liberdade, exato, todas essas questões que ferem diretamente, vamos assim dizer, a questão do casamento, né? Outra religião. Eu escutei falar uma vez, eu não lembro quem comentou comigo uma vez, que se a pessoa for casada numa igreja evangélica, ela separou. Se ela for casar na igreja católica, tem que passar por processo de nulidade também? Aí é muito particular a questão, porque precisa investigar a questão do batismo, se aquela pessoa foi batizada e se recebeu um batismo válido, qual foi a forma daquele casamento, como é que... Se teve os votos ali. Como que aconteceu aquele casamento para ser investigado. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas não é uma... Mas ele precisa ser analisado caso a caso. Não dá pra gente generalizar. E nem abrir assim de forma para não ter nenhum equívoco, né? Então precisa ser muito ponderado. O Padre Jones, vamos lá. Partindo agora para um assunto que eu acho uma das maiores dúvidas que eu tenho. Essa carreira sacerdotal, assim, existe, inclusive uma pergunta que eu faço pro senhor. Existe um ponto que o senhor quer chegar? Falou, no céu. Não. O ponto é o céu. Maior, né? Boa. Inteligente resposta. Filha da mãe. Mas eu sei que você quer. O ponto principal é o céu e acabou. Eu sei onde você quer chegar. Deve ser bispo. Ai, gente. Então, um amigo nosso, Rodolfinho, tá lá na CNBB em né? Brasília. Então, quer levar o Padre Johnny pra lá de todo jeito. E aí existe isso, né? Porque abraço pro Rodolfo. O Rodolfo era do Colorado ali, né? Que ele tinha... Quem que era o Rodolfo foi padre no Colorado? Não, ele ajudou um tempo, né? Morando em Jacarezinho, ele deu uma assistência, mas não chegou a morar. Foi o padre que celebrou meu casamento. Lá. Quem que foi daqui? O Wellington. Padre Wellington. O Wellington, que é aqui de Santo Antônio, né? Natural aqui de Santo Antônio. Isso. O Padre Rodolfo é o que celebrou meu casamento. Perfeito. Grandão. Era lá de Bandeirantes também. Sei. Ele, no caso do Padre Wellington, então o senhor entendeu a minha pergunta. Existe isso, nesse caminho, eu quero chegar a tal posto? Não tem... Se a gente volta no começo da nossa conversa, que a gente tratou da questão da vocação. Do chamado, então a gente não pode desconsiderar aquilo, né? Isso então, permanente, né? Digamos assim, existem, né, as funções, os trabalhos a que a igreja chama determinada pessoa, determinado padre, né? Para colaborar nisso, colaborar naquilo, ajudar, assessorar. Você citou o exemplo do padre que está trabalhando em Brasília. Enfim, é um chamado. Agora, a sua questão que você coloca, que tem como pano de fundo a questão do episcopado, né? Ser bispo, cardeal e papa. Tá.
também a gente não pode fugir daquela conversa inicial do chamado e da vocação, né? De quem é Deus mesmo, quem elege, quem escolhe, né? Por sinais também, né? Por meio de sinais. Eu já consigo ver a gente publicando um trecho dessa entrevista aqui. Entrevistamos o Papa Johnny primeiro. Imagina! Não. Você imagina? Não, é disso que eu falo. Porque assim, hoje o Papa Leão... Tá, mas e aí? Será que ele... Eu sei que ele não quis, né? Assim, porque eu escutei, pelo menos um trecho de um vídeo que eu vi, que quando ele recebeu a notícia, ele deu aquela refugada. E, meu Deus do céu. Mas quem nunca, né? Claro, não deve ser diferente, né? Então, assim, esse processo, né, digamos assim, também ele é marcado pelos sinais, pela condução mesmo, da vocação, né? Porque ser bispo também é uma vocação dentro do sacerdócio, é claro, né? Para governar uma diocese, conduzir um povo, cuidar dos padres daquele território e por aí vai. Então, é claro que entre os padres existem aqueles que têm uma certa dinâmica, um perfil favorável, né? Mas não tem como a gente colocar tudo na razão humana, né? Racionalizar, porque aí a gente desconsidera toda a vocação, todo o chamado de Deus, toda a escolha, a eleição para aquela missão, para aquela função, né? Então, é nesse sentido que a gente volta lá onde a gente começou. Da vocação. Né? Porque eu garanto que no caminho do Papa Leão existiu, falou, peraí, eu tô recebendo um chamado para ser bispo. Então ele sente isso, né? Seria basicamente isso aí. Olha, eu tô sentindo que é para eu ir além. Mas que precisa ser confirmado pela igreja. Sim, exato. A pessoa não chega num determinado pronto, dia. Né? Então, a partir de agora eu vou ser bispo. Não é. Não é ele que escolhe. Precisa ser confirmado. Tem toda a sucessão apostólica que vem, né? Então, a igreja que faz esse caminho, né? Então coincide com o que durante o anos também a gente vive dentro da igreja que eu frequento, que é isso. Você não escolhe pra estar lá. Você tá sentado no banco, daqui a pouco você vem cá. E aí que no caso da congregação a única coisa que você escolhe ser é músico. Qualquer outro ministério lá dentro você não escolhe ser. Por exemplo, eu tô aqui sendo música, amanhã eu posso estar na frente da mocidade, posso estar na frente de uma igreja, sem eu escolher. Às vezes acontece que Deus mostra pra você que você vai ser. O chamado, mas aí você não... Aí entra muito que eu achei isso fantástico. O que o padre falou, que assim, não é você querer ser. Sim, porque existe você precisa ter o perfil, ter a vocação. Exato. Né? Que isso depois, é claro, confirmado pela igreja nas instâncias dela. Confirmado pela igreja. Mas é mais ou menos esse caminho. E eu garanto que um percentual maior dos que são bispos não é o que queria ser. Gente... Às vezes sente num chamado que... Tem um vídeo essa semana que foi publicado no Instagram da paróquia, né, Santa Filomena, né? Foi, no dia... fez uma pergunta... no dia da visita pastoral ele descreveu um pouquinho, né? Num vídeo, como é que foi essa questão. E de fato também a surpresa do chamado. Ele falando que ele ficou surpreso. Então, ele é de Minas, né? Ele é nascido em Itápolis, depois que é a região ali do interior de São Paulo. Dom Antônio. E depois foi ordenado padre em Uberaba. Então aí a vida de padre dele é toda em Minas. Então é nesse sentido, né? Que bacana, viu? Isso pra mim é esclarecedor demais, que na minha visão, padre, o Jair, eu tinha isso que a igreja católica, eu vou trilhar esse caminho, e na verdade, isso é muito... me abre muito a mente e os olhos ainda mais, porque fala, não, peraí, existe um chamado. Exato. Fica no teu lugar aí, vamos falar assim, Davi, fica aí no teu lugar que se for pra você ser, você vai ser. Né? E aí a gente vai trabalhando na missão que a igreja vai nos confiando. Né? Hoje pároco aqui, amanhã em outro lugar, como já foi lá no começo, onde a gente passa e cada padre passa, e assim vai. Puxa vida. Esse mês ele tá aqui, mês que vem ele pode não tá. Então tem... Não é assim também não. Caramba.
Mas pode acontecer de falar, viu? Pode, mas não é. Tem toda uma. O pessoal da Santa Filomena vai ficar com a pulga atrás da orelha agora. Vão levar o Padre Johnny embora. Que história é essa? Não. Tem, até porque a gente precisa ter um tempo para desempenhar o trabalho, né? Na paróquia, na comunidade, os projetos, os trabalhos, conduzir aquele povo. Falando em conduzir aquele povo, eu quero puxar agora. São quantos anos de padre já depois de ordenado? 6 anos e alguns meses. Março, abril, maio, junho. Indo para 4 meses. 6 anos e um pouquinho mais de 6 anos. Meses, o senhor foi ordenado e já foi para onde? Primeira paróquia? Qual cidade? Bandeirantes. Bandeirantes. Fui trabalhar em Bandeirantes porque, então, como falei, veio essa proposta do estudo. Então, Bandeirantes aí trabalhei como diácono e já com a incumbência de também estudar em Londrina. Então, pela questão da localidade, era mais próximo. Depois fui ordenado padre, lá continuei como vigário, trabalhando, estudando e todas as obrigações lá, né, da função. De Bandeirantes foi pra Depois onde? eu fui para Siqueira Campos, na paróquia Nossa Senhora da Piedade. Lá foram 10 meses, 2022. Como Vigário também. Depois, então, aí veio o convite do bispo para assumir a paróquia aqui em Santo Antônio. E estou desde 7 de janeiro de 2023. E até agora. 2 anos já. 2 anos e meio tá indo. Quase, 2 anos, tá indo para 2 anos e meio. Santo Antônio acolheu bem. Graças a Deus, sim. Uma paróquia muito boa, um povo muito acolhedor, um povo muito bom, muito participativo também. Tudo que a gente propõe, né, responde, ajuda, participa. Realmente uma paróquia muito, muito animada, muito positiva. Isso é muito bom. O padre, ali na paróquia, o senhor lidera, né, que é uma liderança. Como é que é essa hierarquia, esse quadro hierárquico ali? Certo. Ali eu sou sozinho, né? Então eu sou o pároco. Perfeito. E trabalho ali. Dentro do conjunto da paróquia, nós temos a igreja matriz da paróquia, que é a Santa Filomena, mas também no território da paróquia nós temos mais 9 capelas, 9 comunidades, né? Então essas 9 comunidades, 3 no sítio e 6 na cidade. E mais a matriz, que também não deixa de ser a comunidade, digamos que é principal daquela paróquia. Hoje, na cidade, nós temos 4 paróquias. 4 paróquias. A paróquia Santo Antônio, a mais antiga. A paróquia São José. A paróquia Santa Filomena e a paróquia São Judas. Cada uma dessas paróquias tem uma sede que é a chamada igreja matriz daquela paróquia. Então, engraçado que a gente tem lá na matriz. Mas na verdade tem 4 matrizes, então. Se for pensar, sim, exato. São José, São Judas, Santo Filomena e Santo Antônio. Cada paróquia tem a sua igreja paroquial, né? A sua matriz. Perfeito. Então... Cara, como que isso vai elucidando, assim, você vai entendendo como é que funciona? Porque pra mim, assim, ó, a matriz era a matriz. Quem foi, tava lá, né? o padre de lá manda em todo mundo. Não. Entendeu? Cada paróquia tem... Claro que Quando era os freis aqui, era só Santo Antônio, né? Não tinha... Então era isso, aí todas 5, essas 6 freis ali. Outras capelas pertenciam aqui, Era tudo capela, né? É claro que há uma comunhão entre nós, né? Então, sim, existe momentos de celebrações em conjunto, um que vai e participa na paróquia do outro, na medida do possível, né? Daquilo que dá para acontecer de acordo com a organização de cada um, mas cada paróquia, vamos colocar, tem o seu dinamismo, a sua autonomia de trabalho, o seu modo de organizar a distribuição das missas, de como o padre vai atender a comunidade, os próprios atendimentos no escritório paroquial, enfim, né? Cada padre tem, até porque, como já dito, eu também tenho as funções lá no tribunal. Então, em alguns momentos, eu preciso organizar a minha agenda de modo que eu atenda a paróquia, as funções no tribunal. Eu ia chegar nesse ponto agora. Antes de eu tocar nesse ponto agora, chama o bloco mais patrocinadores. Fica, gente! Uma agência 360 graus que faz tudo pra você. A gente grava,
a gente edita, a gente faz os scripts, a gente posta para você. Gente, nós temos uma equipe totalmente completa para te atender. Fala aí, Jairão. Essa equipe que está produzindo esse conteúdo agora que você está vendo aí, é essa equipe que cuida da imagem do Pode Contar, é essa equipe que cuida da minha imagem. Eu tenho uma vida corrida demais da conta. Se você quiser contratar os meus serviços também para ser comunicador, influenciador, tá divulgando a sua marca, fala com o time da P1, o time da Prime One. Eles que são donos do meu passe, viu, gente? Por quê? Porque eles têm capacidade, eles têm tecnologia, eles têm pensamento, eles têm também a artimanha para fazer com que você cresça ainda mais, fazer com que a sua empresa cresça ainda mais através do marketing digital. Vem com a Prime One, vem com a P1. Precisa aumentar o teu faturamento? Precisa se posicionar nas redes sociais? Mas não tem tempo? Não esquenta a cabeça não. Deixa com a gente, deixa com a P1. Tamo junto, P1! É P1! Agora é o momento de, nos nossos patrocinadores, a gente vender o nosso peixe. Vamos fazer o nosso, puxar sardinha pra nós. Puxar sardinha para as nossas esposas, principalmente. Verdade! A partir de agora, o Estúdio RJ não é mais Estúdio RJ, é RJ Treinamento Personalizado. Deu um up. Assessoria online, esporte e saúde, meu amigo. Vocês estão enjoados demais. Então, você de qualquer canto do Brasil que está assistindo isso aí, quer aumentar o seu desempenho no esporte? Fale com a gente. Você quer cuidar da sua saúde? Fale com a gente. Quer uma assessoria online para os seus treinos? Fale com a gente. RJ Treinamento Personalizado. Segue no Insta, é parceiro que pode contar. E você que tem um monte de filho igual o Jairo. Igual eu! Eu sou sócio lá do... E eu sei o tanto que você gasta com roupinha de criança. Eu quero falar para você do Achados da Naná. Gente, um brechó de roupa infantil gourmet. É uma mais linda do que a outra, é muito mais barato que você comprar na loja e é selecionadíssimo. Achados da Naná, um beijo pra minha esposa, pra minha filha, vulgas empresárias da Achados da Naná. Tamo junto. Eu tenho permuta com eles por um bom tempo. Valeu! Tamo junto. Obrigado, galerinha, por confiarem na gente. Tamo junto. Não tem mais presente, nosso presente foi tudo no outro bloco. Vai achar que também cada bloco que tem vai ganhar presente também. Tinha que ter dividido. Não, é assim também que funciona. O padre fez uma carinha de pinocho, agora que voltamos. Não tem mais um presentinho pra nós aí, não. Presente é sempre bom. Gente. Eu queria tocar num ponto agora que a gente... Eu falei que vai até meia-noite hoje. Que a gente citou, que o Padre Johnny comentou, tem o tribunal, tem tal. Tem muita gente que acha. Isso aqui eu vou defender ele agora e todos os padres que eu sou amigo e toda essa classe, vamos dizer assim, né? De sacerdócio. Tem gente que acha que vida de padre é fácil, meu amigo. Tem a casa paroquial ali, tem a galera que faz o almoço, sei que não sei o quê. Quantas missas por mês, mais ou menos? Umas 35, 40 talvez. Mais ou menos, né? Lembrando que eu nunca tive essa visão, porque... Pra mim, acho que é muito difícil você viver em prol. Já começa aí. Começa aí, ó. Viver em prol. Você abdicar da tua vida pra viver em prol de uma sociedade que, tipo, é total, full time, né? E é praticamente quase que... Eles têm as folgas nas segundas, né? Sim. Quando não tem uma novena pra celebrar nossa segunda, um atendimento pra fazer, alguma coisa do tribunal. Porque ele não atende só o tribunal de Jacarezinho. Tá atendendo o Paranavaí também? Não, é Umuarama. Atendo lá em Umuarama, mas aí... A gente consegue fazer remoto, né? Quando precisa... remoto precisa parar, abrir o computador, então você quando precisa eu vou presencial, mas na maioria das vezes... Quantas missas mês? Olha, aí essa informação Depende. Agora dá pra fazer a conta, uma média aí, faz a conta aí. São 4 domingos no mês, cada domingo tem 3 missas. Então depois são 4 sábados, mais 4 missas. 16. Porque são 4 sábados. Depois, toda quinta-feira, também mais 4 missas. 20. Tem mês que tem 5 semanas. Daí a gente faz a média depois, né? E depois mais 9 capelas. 29, 30. 29, 30, No mínimo 30. Depois, às vezes, aparece alguma missa de encontro, retiro, reunião. É fácil. Às vezes que as assunções dos enfermos. É outra coisa. Visitas pastorais. Aí vem os problemas. Quero conversar com o padre, questões administrativas. Aí casamento, porque casamenteiro igual esse aqui eu nunca vi. Rapaz, só esse ano já foi, maior já foi parceiro 132 de trabalho nas minhas contas. Todo final de semana ele posta stories com casamento.
Rapaz É bastante. do céu. Bastante casamento. Eu não Casamento e sei. batizado. Nunca vi, vamos dizer casamento e batizado. Eu não sei o número exato. Nossa. Mas é de 100 pra lá, assim, com folga. Já fez mais de 100? Ah, certamente, porque do tempo que eu fiquei em Bandeirantes e lá, quando eu saí, depois eu contei, foram 30 na paróquia. Só que nesse tempo, claro que também tive casamentos em outros lugares, em outras paróquias, com amigos, familiares. Vou tomar uns 10 aí, já deu 40. Não, é mais, é bem mais. Eu não sei. Casamento eu não sei. Já perdeu as fato. contas. Não, E aí, Não consigo nem no acompanhar. caso dos sábados, é casamento e a missa. casamento, a missa. Às vezes acontece de sábado ter 2 casamentos. Um na parte da manhã, um à noite. À tarde, né? No final da tarde ali, 4h30, 5 Sim. horas. Às vezes acontece, como já aconteceu. Já aconteceu de errar o nome ou não? Não, errar Tá o nome Jairo não. lá e vamos João. casar o João. Não, errar nome não. Já aconteceu de trocar o final ali, né? Trocar Gabriela por Gabriele e vice-versa, essas coisas assim. É tudo Gabi. Aconteceu de passar mal? Não, eu não. O padre já passou Não, mal. eu não, mas O alguns noivo já. noivos já aconteceram algumas situações assim, né? O Felipe Mas- falou que tava em um que não passou. Não, às vezes pelo nervosismo, Ah, não, mas- pela situação e tal, pode acontecer ali, né? Porque Eu tive um sonho que o padre Johnny também tava, que teve um noivo que passou mal. mas pode sonho. acontecer. E mico já pagou algum Eu mico? já paguei um mico. Eu já paguei. Foi uma celebração em Bandeirantes e aí alguns arranjos muito próximos assim no presbitério, de modo que estava dificultando um pouco a passagem ali. E aí um dos paramentos que eu tava usando enroscou no arranjo de flor, era um arranjo alto e veio tudo abaixo, flor, vaso. No meio da celebração. de Você não vidro. simulou um desmaio vidro. que tava passando mal? De vidro. Era vidro, virou caco, né? Minha cara ficou Ficou cheio, ficou por vermelho. caco. Foi uma situação bem desagradável. Porque não esperava aquilo, né? Encerremos o nosso casamento em nome do Pai. E já tinha, assim, já tava indo quase pro final mesmo, porque já tinha tido todo o rito sacramental, já tava indo pra preparação da Num comunhão. caso desse, não dá nulidade o padre Não. quebrar o vaso. Né? Não tem. Não, mas foi vergonhoso pra mim, né? Todo mundo ficou assustado, porque o barulho foi tão alto que, né? Foi. Aí, no sábado seguinte, eu tinha um outro casamento, na mesma paróquia. Tirem os arranjos perto do Ah, sim, Uma hora antes ele vai lá conferir pra ver se tá os arranjos. Antes se eu arranjo daí, Consigo põe lá. passar? Não consigo. Eu fiz a recomendação aos noivos, aí eles me disseram, padre, a gente viu, porque tava no finalzinho da pandemia e ainda alguns casamentos estavam com o hábito de fazer uma transmissão para os convidados ou pessoas muito próximas. E aí eles assistiram. Você que tem na internet isso aí? eu não, acho porque que não. fizeram o íntimo. Se não, dava pra gente achar, né? Eu falei, bom, já que vocês assistiram, então vocês já sabem do ocorrido, então já sabem a minha recomendação, tira esses arranjos da frente, deixa de um jeito melhor e mais funcional, né? Me ajuda. Mas foi feio, foi vergonhoso, né? Aí o casal já tinha me convidado pra ir na recepção, eu não queria ir porque fiquei muito envergonhado. Chega lá, vou ter que pagar o vaso. O padre que trabalha. Não, vai, ué, né? Já aconteceu mesmo, tá? Mas a cara de tacho, né? Era o Aí- Rodolfo que tava lá? Era. Eu imagino o Rodolfo. A gente tem muita amizade com o Rodolfo, né? Ele tá assistindo agora. desceu a escadaria da casa dando Ele risada. deve estar dando porque- risada nesse exato momento, Meu lembrando. pai É, sarrista do amado. jeito que é. E aí, ele, não, eu não vou, vai. E fui. Aí cheguei e era a noite do vaso, porque daí o único lugar na mesa que eu encontrei tinha também um vaso gigante com água até a metade. Eu não me mexia na mesa, né? Pra comer ali eu tava com medo. Ficou a estátua aqui. Mas foi. Vai quebrar mais um Vai vaso. que dá pronto. ruim. Foi esse mico, não tem como esquecer. Aí já tem os atrasos, né? Deles a gente dispensa qualquer comentário, porque já tive Pois é. situações também difíceis, né? De como conduzir ali o casal, padrinhos, enfim, todo mundo atrasado, com missa na sequência. Já passou por algum momento que você teve que chamar atenção? No meio do... Não, em casamento não, Que eu já vi alguns casos. mas batizado sim. Eu já vi alguns casos até de podcast, de alguns padres que participaram de outros podcasts,
que comentou que teve que, tipo assim, no meio do casamento chamar a atenção dos noivos. Não, graças Por a algo Deus, assim... que tá totalmente fora do contexto ali do momento, Eu já entendeu? presenciei padre que ele chamou a atenção do noivo antes de começar a cerimônia, a celebração, por causa do repertório. Aí isso talvez é uma falta de alinhamento ali antes, total, enfim, sim. né? Mas em batizado eu já tive algumas situações um pouquinho embaraçosas com questão de fotógrafo. Porque tem alguns ritos ali que os pais da criança, os padrinhos, eles precisam estar atentos àquilo que vai ser falado, que vai ser perguntado. E aí na hora do rito, às vezes o fotógrafo, por alguma situação, pede a pose e de certa forma tira a atenção, entendi. atrapalha. Então uma vez eu precisei chamar a atenção nesse sentido de dizer, naquela hora, os pais, os padrinhos precisavam estar concentrados naquilo que estava acontecendo. Não tinha problema de fazer a foto, mas que fizesse a foto do modo espontâneo, natural, Sim. que a meu ver fica até mais bonito, né? Então eu tive, assim, uma vez isso, que eu me lembro, assim, né? Que são tantos que... Mas atraso é sempre uma situação difícil. Ainda mais quando tem missa na sequência, né? E ali naquele caso a igreja estava decorada, veio uma chuva, então assim, inúmeras complicações, né? Sobretudo por depois a comunidade que ia ter a missa. Hoje eu percebo em casamentos que a gente vai tocar, principalmente acho que eu percebo mais em algumas cidades, assim, é muito mais rigoroso a questão de horário. Por exemplo, hoje em Quatiguá, a celebração de casamento, elas têm que começar 4 horas. Então não existe mais casamento que comece às 5 lá. Porque eu acho que já teve históricos de atrasos. Sempre acontece isso. Aí o padre estipulou. Então o casamento em Quatiguá não começa 4 horas. Por isso que o meu foi de manhã. Um sábado de manhã. Mas também Se não... atrasar, Mas também não vai apelar, né? Atrasar 2 horas e meia também ali pra começar. Já tivemos, assim, algumas situações... O atraso, né? Sempre são situações que porque acaba atrapalhando um outro serviço, né? Porque o que acontece? O casal, os convidados, os padrinhos, os familiares, eles estão concentrados para aquilo, né? Então toda a energia, toda a força, tudo está voltado para aquele momento. Então o padre, o diácono, enfim, quem vai para a celebração, ele está na rotina do dia. Então dali possivelmente ele tem uma missa. Sim. Possivelmente tem que dar atenção a um retiro que está acontecendo na paróquia. Às vezes está vindo de uma reunião ou indo para uma reunião, a depender do horário, para um outro compromisso que ele precisa se deslocar, né? Então, tem todas essas questões, né? Para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas, eles estão vivendo aquilo de forma bonita, viva, intensa, alegre. Dali, certamente vão para uma recepção. Mas a gente vai seguir com os nossos compromissos, que às vezes é uma missa, uma comunidade que precisa visitar. Então, nesse sentido que às vezes, assim, não ter aquele comprometimento de levar tudo muito bem planejadinho e organizado, que vai tendo os dissabores. E aí, claro, sem tirar, muitas vezes, alguns excessos, por parte também de alguns padres, a gente sabe, mas assim, sem tirar a responsabilidade, né, do casal, dos padrinhos que às vezes atrasa, dos convidados, de toda aquela situação. É claro que a gente sabe também que imprevistos acontecem. Perfeito. Né, que é natural. Mas é sempre bom e válido lembrar que se preza pelo compromisso, pelo horário, né, por por viver aquilo de maneira muito intensa e sacramental, espiritual, as coisas fluem, né? As coisas fluem. O que está programado para acontecer vai acontecer de forma leve, tranquila, bonita, porque é desagradável, né, fazer uma coisa com o horário apertado. Padre, e não tem opção de abreviar?
Eu vou ter que cortar algumas coisas do casamento. Tem. Como já me aconteceu de ter que fazer basicamente o rito do casamento ali, né? Então, fazer uma reflexão brevíssima, né? Por conta disso. Então, você faz o que é o essencial ali, digamos, né? O rito ali. O rito em si, não dá pra ficar saindo fora muito daquilo, né? Sobretudo se tiver alguma coisa a acontecer naquela mesma igreja. Exato. É uma situação que eu vivi em Venceslau e eu achei muito válido, assim. Eu até falei pro noivo, eu te avisei. Um pouco antes de começar o casamento, o padre me chamou, falou, você que é músico? Eu falei, sim. Posso ver o repertório? Eu falei, pô, claro, tá aqui. E aí, eu achei, assim, ele de uma postura, porque, essa não, e foi ticando. E aí eu percebi que ele tinha um conhecimento, né, sobre música e sobre os títulos ali. E aí eu falei assim, padre, tá tudo certo, eu só preciso que o senhor entenda que não é uma escolha minha, e sim uma escolha do noivo. Eu falei, então pode chamar o noivo aqui. E aí o noivo chegou lá meio brabo já, né, que eu já avisei ele. Eu falei, o padre mandou tirar algumas músicas. E, ele deu uma escorada, né, como diz, no noivo, que ele falou assim, você precisa respeitar, que é uma igreja. E ele tinha colocado alguns rocks lá, algumas coisas, não pelo estilo musical, mas pelo que se diz a letra, né? Sim. E aí é uma igreja, né, meu? Não pode Precisa perder a dimensão do sagrado. Seja pelo local que está e seja pelo próprio sacramento que vai acontecer. Então não tem como sair disso. E que muitas vezes, impulsionados por alguma questão do momento, filme, novela e por aí vai, acaba querendo repetir no momento do casal. Dali, e é né, legal isso que o Padre Johnny falou, né? Não perder a dimensão do sagrado. Porque você pega a Santa Missa, na Santa Missa, os cantores, os ministérios de música, quem for cantar na missa, ela tem que tomar um cuidado muito grande para não cantar uma música que não é litúrgica, né, padre? Isso, que não fere naquela época, que não fere o liturgia e rito, tal. que não fere... No casamento, querendo coisa. ou não, já é um pouco mais aberto. Não tem essa questão litúrgica no casamento, penso eu assim. Mas tem não, você tem que ter um parâmetro. Você tem que ter um parâmetro ali que precisa semanal, né, também. seguir. Né? Aqui eu posso, aqui eu não posso. Inclusive vai entrar tem algumas igrejas... com a marcha lá, beleza. Vai entrar com o Aleluia, beleza. Vai entrar com o hino do Corinthians. Aí como também, já aconteceu assim Eu toquei. eu já tive que tocar. Já aconteceu assim de eu citar alguns exemplos em encontro de noivos e tal, como muitas vezes, com todo respeito aos que, né, têm um carinho pelos pets, de querer transformar ali aquele momento, de entrar com aliança e tal, foge muito daquilo que é, né? Então, talvez deixar para o momento social, civil, a festa. Acho que tudo tem assim o seu momento e onde cabe, né? Então não perder de mão, não perder de vista o local, o espaço, a dimensão do sacramento, né? Da espiritualidade que está envolvida, daquilo que é próprio, né? O sagrado que está sendo comunicado ali. Então é sempre válido, né? Boa. Que aula, hein? Que aula. Cara, hoje pra mim tá sendo... Até peço perdão por que aula do direito canônico. Isso, e aquilo, isso. Mas é que a gente tem muita curiosidade. Porque a gente se encontra com você tocando e eu na cerimônia. E pronto, acabou ali, cada um segue o caminho, né? Então é isso. Exatamente. Não, até pra mim, até pra gente se encontrar mais vezes e conversar tudo, mas a gente não conversa esses assuntos, né? Imagino, né? É um momento ali mais a gente vai... Eu quero entrar num caminho de conversa agora, e nós estamos indo pro fim, 11 horas da noite, tá muito bacana isso aqui. Isso que eu acho muito bacana, porque eu estou percebendo, é uma percepção que eu estou tendo agora, que os padres mais jovens, né, não querendo falar mal dos padres mais antigos, mais tradicionais, mas eu percebo essa proximidade maior dos padres mais novos, inclusive trazendo para minha religião, para a igreja que eu frequento, que assim, os anciães e cooperadores mais antigos não têm tanta proximidade com o povo como os mais novos têm agora. E aí eu percebo também que alguns padres são, assim, parece que é tão distante, o padre tal, né, ou o bispo tal, é uma coisa tão difícil talvez você de falar com ele e tal. E aí eu percebo que não é culpa dele também, né? Sim, exato.
E eu percebo todo que você respeito. tem essa amizade, igual você falou, né, com o Padre Johnny, e eu percebo que vários outros padres têm um envolvimento maior com a sociedade ali, com os fiéis. Isso é tão bacana isso, né? Sim, é bom, né, necessário, mas também a gente não pode deixar de considerar a particularidade, a personalidade de cada um, né? Tem, assim, aqueles que têm a personalidade, um temperamento mais recolhido, mais fechado, mais sério. E isso não os faz nem mais, nem menos, Sim, nem pior, nem melhor. exato, Mas cada um tem o seu perfil, Seu carisma. né? O seu jeito, vamos assim dizer, de ser, de trabalhar, de estar na comunidade, de se relacionar com as pessoas, enfim. Isso é uma particularidade de cada um, né? Alguns que são mais alegres, sorridentes, outros são mais sérios, são mais fechados, né? Isso é da natureza daquela pessoa, né? Perfeito, entendi. Eu acho bacana isso, independente, E né? uma coisa que a gente vê muito, e nesse sentido, às vezes, a internet, as redes sociais e o tempo que a gente vive hoje, é que determinado, aqui sem citar nenhum nome, Sim. mas determinado padre, ele precisa ser o parâmetro, o modelo de como ser padre para todos os outros, né? E então não cabe, né? Não cabe. Esse Uhum, blazer não cabe no Jairo, exato. Não cabe mesmo. né? É. Então é mais ou menos isso, né? Então às vezes são carismas, são dons, são formas de cumprir a mesma missão, o mesmo chamado, a mesma vocação, mas cada um na sua particularidade, né? Então, muitas das vezes a gente acaba vendo ou ouvindo comentários e falas nesse sentido, de que o padre tal, ABC, faz isso ou fez assado, ou canta isso ou canta assado. Não dá, né? Porque às vezes o padre que está lá celebrando ou conduzindo uma palestra na TV, ele não, o trabalho dele de evangelização é daquele, Isso. né? A realidade na paróquia às vezes é bem diferente, né? Como vocês perguntaram a quantidade de missas, então não dá, por exemplo, para medir o tamanho de uma homilia de um padre que vai celebrar uma missa televisionada dentro de um congresso, de uma formação, dentro de um evento, e o padre que tem que celebrar 3, 4 ou até 5 missas num domingo. Então, são situações, né, diferentes, mas na mesma missão, vamos assim dizer. Até porque o padre até, que celebra 4, 5 missas num domingo não tem como ficar no meio do povo, né? Usar um Vamos dizer exemplo. assim, Vamos usar um exemplo, até usar um exemplo de uma pessoa que você teve contato, conversou e tudo mais, através da Marina, mandar um abraço pra Marina, o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, nos acampamentos da Canção Nova, vamos dar um exemplo, Osana Brasil, que é o acampamento lá, um dos mais famosos que tem no final do ano. Ele celebra a missa lá de encerramento, e dentro da homilia dele, a homilia se transforma também numa palestra, que depois eles extraem. Então ele faz uma homilia de 1 hora. Mas é tudo preparado. Tem todo um contexto. Mas imagina ele celebrar 4 missas no domingo e ser 1 hora só de homilia. Não dá. Primeiro que ele não aguentaria, e segundo que quem tá na missa também vai na missa pra... A gente não consegue nem dar conta, né? Num domingo, vamos pegar o domingo, que é o dia com bastante coisa. Então nem é humanamente, né? Impossível, vamos colocar. Né? Então isso também faz com que naquilo que você coloca. Cada um tem a sua particularidade, seu modo, né? Alguns têm uma facilidade maior de estar na porta da igreja, de cumprimentar, de se comunicar. Também, né? Outros são mais retraídos, mas não porque não gosta ou porque... Mas é o jeito. Mas E eu tenho certeza que todos estão ali à disposição, né? Para que se os fiéis cheguem até ele, não vai, não, você não quer conversar. Isso não, né? Isso aí a gente tem certeza que o chamado Exato. dele é atender, né? Cada um da sua mesmo, maneira. assim, E Exato. muitas das vezes o bispo da diocese, ele conhece todos os padres que ele tem ali na sua diocese, né? Muitas das vezes acontece de alguma paróquia ele sentir que tem necessidade de mandar um padre que tem um carisma mais Ele pra faz juventude. Vou usar o exemplo da fazer juventude.
uma paróquia que tá precisando demais para ter uma juventude forte, mas tá meio desanimada, tal. Então tem um padre na diocese que às vezes ele vai mudar de paróquia. Não, vou trazer o Padre Johnny então para tal lugar porque ele é muito ligado com a juventude e tal. Então tem, E o perfil muito dele disso vai... também. Nesse tem. perfil vai ser legal aqui na Sim. Santa Filomena, porque é uma paróquia que precisa de um padre que tem um perfil assim, assim, assim. É, isso é Isso um dos fatores, sim, de se levar em consideração mesmo, né? Sim, perfeitamente. É isso mesmo. Padre do céu, muito Rapaz. obrigado, cara. Não, de verdade. E eu esse episódio pra mim foi muito especial porque me elucidou muita coisa, assim. Nossa, muita coisa mesmo. Agradeço de coração. E é legal porque, como a gente falou no começo, a gente encerra esse episódio trazendo mais um episódio diferente dos outros 25 É isso aí, cara. que teve. Né, até Bruno? aqui. Assim, Foi diferente de todos, Né? A gente, que bom que a gente, nesse um ano, conseguimos fazer isso, né? Nenhum episódio foi igual a nenhum. Se a pessoa quiser abrir o nosso canal no YouTube agora e assistir eu por escutei. maratonar, ela vai ver que cada um é diferente do outro. Episódio é diferente. E assim, o mais bacana disso, padre, é que, um exemplo, não existe uma programação isso aqui. Não tem um roteiro. Ele não A gente sabia... não te mandou um roteiro, não tem um roteiro. E aí, mesmo sendo muito sem programação, só que assim, é muito genuíno, né? Sim. Então as nossas conversas aqui Eu estava isso. preocupado, porque eu nunca tinha feito isso. E eu falei, o que vai ser feito? O que vai ser perguntado? Eu acho que é o primeiro padre da diocese que participa de um podcast. Não, Como Dom Antônio diz? já fez. Dom Antônio já fez? já fez, Ó, já. Dom Antônio é bispo, então não é padre. Brincadeira. Como diz, já viu? Nem doeu, ó. Vamos trazer o Dom Só Antônio eu aqui. sei. Quero ver se o Dom Antônio vai vir aqui. Não vamos trazer a próxima a gente traz o Padre Johnny com o Dom Antônio. Sim. Faz o convite, quem sabe. Só muito obrigado, padre, mais uma vez. Foi muito bacana ter o senhor aqui, foi muito legal. Eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando e assistindo a gente, vai esclarecer e esclareceu muita coisa. E por mais conversas assim, né? Sim, claro, para outros entenderem como é que funciona, e isso é bacana. Eu sempre respeitei muito, admirei, igual eu falei, toda a sistemática, muito organizado. Então é muito bacana isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Mesmo. Muito Antes da gente comemorar o nosso um ano com uma bênção, que eu vou pedir pro Padre João dar uma bênção final pro nosso episódio também. Aquela pergunta que... Aquela pergunta não. O último deixa no ar, mas já vou até adiantar a resposta dele. Aonde você quer estar? Eu quero estar no céu. Não vai pro céu também tão cedo, porque fica mais tempo que a gente aqui. A gente sempre faz essa pergunta para todas as pessoas que sentam na nossa frente aqui. Daqui 20, 30 anos, aonde o Padre Johnny, o Johnny, filho, amigo, padre, quer estar e o que ele quer ter deixado de legado, o que ele quer ter deixado para as pessoas nesses 30 anos que se passaram? Pensa daqui 30 anos para frente. Onde você quer estar? Pensar onde quer estar é difícil, né? Seja, enfim. Mas acredito que deixar, né? O que deixar, sem dúvida alguma, é todo um conjunto, né? Dos ensinamentos, da vida de comunidade, da participação, do caminhar juntos, do ser mesmo um discípulo de Jesus, né, de viver o evangelho, de colocar em prática o maior mandamento, que é o amor, que é a caridade, que é o perdão, que é o saber ouvir, que é o saber acolher. Acho que, sem dúvida alguma, é deixar este legado, seja de forma pessoal, mas também pela própria missão, né, pelo próprio ministério sacerdotal e onde quer que a gente é chamado a desenvolvê-lo, né? Exercer a nossa missão. Eu creio que seja isso. Agora, onde estar daqui 30 anos? Só o bispo. E Deus. A gente quem vai sabe. ele aqui, vai perguntar pra ele. Aonde? Vamos perguntar pro bispo. Onde o senhor quer estar? E onde o senhor vai colocar o Padre Johnny? O Padre Johnny vai... Essa é uma pergunta que não tem resposta. Nem ele vai saber responder, eu acho. Isso é viver o chamado. Não saber onde vai estar no próximo dia, no próximo ano.
Eu só sei que eu vou estar servindo, né, padre? Exato. Exato. Poxa, que legal isso, viu, rapaz? Oh, show Obrigado. demais. Encerremos o nosso podcast por favor, uma bênção pro nosso podcast. 1 ano de pô, demorou 1 ano pra nós pedir pro padre vir dar uma bênção aqui. Tá de brincadeira, hein, Felipe? Então vamos pedir que Deus abençoe esta ideia, né, este projeto, este trabalho. É também uma forma, uma capacidade de ouvir, né, e despertar que outros também ouçam aqueles que estão aqui, partilhar da vida, partilhar das experiências, que realmente Deus possa conceder muitas graças, muita sabedoria, muita paz, discernimento e muita luz também. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, São José, seu esposo, desça sobre vós, sobre estes instrumentos de trabalho e de comunicação, sobre a vida e a família de cada um, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. A minha mão tá gelada. Muito obrigado, padre. Por nada. Foi um prazer Valeu, gente. enorme. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.